o título desse artigo de hoje, ou desse capítulo de livro, na verdade, né? É Conflito de Regras e Dominância de Gênero. É esse o artigo que a gente vai ler hoje. Posso começar aqui, Valente? Pode começar, pode começar. Então vamos lá. Recentemente, discussões acaloradas sobre linguagem neutra de gênero viraram trend topics nas redes sociais e mobilizaram a proposição de uma série de projetos de lei. Há várias formas de abordar essa questão, e uma delas é a indefinição das regras e a disputa pela dominância de gênero. Passamos por um período de menor estabilidade na língua, com a regra, perdão, com a regra de hegemonia, o masculino supostamente neutro, sendo ameaçada por outra regra, da neutralização de gênero. Nesse conflito, o gênero feminino é, mais uma vez, apagado e marginalizado. Tem coisa que a gente não para pensar, né? Aí você precisa de um colega que vai lá e pensa especificamente. Essa colocação aqui eu achei espetacular. Mas eu gostei quando eu li, porque na mesma hora eu já pensei, né? O pessoal acha que a discussão, quando ela é colocada por acadêmicos, é um bando de amiguinhos, todo mundo falando a mesma coisa. Sim. E não, porque ela já começa fazendo uma crítica. Então a gente já sabe que esse é um capítulo que vai ter um tom de crítica. Mas aí que tá. Quem ficar aqui até o final vai ver, né, que a crítica feita por uma acadêmica, e, né, para quem conhece, né, a Raquel Freytag, ela é, enfim, né, dispensa muitas apresentações, né, é Eles têm outro uma nível de visão crítica, né? feminina, né? E uma Oi? visão feminina sobre a questão. Vamos lá. A variação é constitutiva das línguas. E as pessoas têm consciência dessa variação, em algum nível igualmente variável, influenciado pelas experiências de contato linguístico e da instrução formal. Por exemplo, essa consciência pode ser mais sintetizada como aquela que encontramos em instrumentos linguísticos como gramáticas e em pesquisas produzidas por linguistas. Ou pode ser, aparentemente, a sistemática, como os conhecimentos populares sobre língua, manifestados sob diferentes perspectivas, desde os comandos paradigmáticos, na terminologia de banho, até as piadas. As pessoas falam sobre língua, conhecimento metalinguístico, o R forte, o S puxado, o T chiado, e usam a língua inconscientemente para produzir efeitos nos outros, seja para a aproximação. Todo mundo já teve um parente que viajou para outra região por uma semana e voltou com sotaque fortíssimo, isso é verdade. Seja de distanciamento, uso para a discriminação ou para preconceito, como o caso da pileumonia. Eu queria explicar o que é o comando paragramatical que o Marcos Banho é mencionado aqui, só para o pessoal se situar. O que ela chama de comando paragramatical é um termo que o Marcos Banho usa no livro dele, O Preconceito Linguístico. E o que ele chama de comando paragramatical são os comandos que existem relacionados à língua, mas que não são parte da estrutura da língua. Exemplo fácil: as gramáticas, os dicionários e os meios de comunicação, os perfis, as plataformas que trabalham a norma linguística e que reforçam muitas vezes essa ideia de que a norma padrão é a única forma legítima, é a única forma correta da língua, tudo que está fora da norma está errado. Então, o que ele chama de comando, o que ele usa para chamar de comando paragramatical é isso. Ou seja, são essas formas de comando sobre a língua que existem na sociedade, todos nós somos atingidos por elas, e elas vão criando uma ideologia sobre a língua. É basicamente isso. E aí ele cita aí a questão do preconceito, né, de as pessoas chamar de pneumonia quando é pneumonia, mas fazendo isso para sacanear a outra pessoa, né? Sim, sim. Esses fatos evidenciam que as pessoas têm uma consciência linguística ativa. Talvez a mais conhecida seja a consciência fonológica. Mas outros tipos de consciência podem ser evocados, como a gramatical e a sociolinguística. Ter consciência não é o mesmo que ter conhecimento consciente. O inglês tem duas palavras diferentes: consciousness, para ler consciência, e aí awareness, eu não sei como pronunciar isso, para ter conhecimento consciente. Ter consciência significa perceber que a língua é constituída por regras, mas não necessariamente saber precisar ou explicar quais são. Eu vou dar um exemplo aqui disso aqui, mas deixa eu terminar o parágrafo. A expressão das regras se dá pela observação dos fatos no contexto de uso da língua por meio das lentes sociais que cada pessoa constitui com base nas suas experiências.
É interessante como a gente tem consciência essa consciência quase inconsciente, né, das regras da língua. Hoje, trabalhando com os alunos meus, que a gente está no texto que tem a palavra velhar, né, do Qual a Guimarães palavra? Rosa, que é velhar, velhar de fazer coisas de velhos, né? Aham. E é um neologismo que os alunos não conheciam, foi a primeira vez que eles tiveram contato com a palavra, mas todos souberam o significado dela, conseguiram atribuir significado a essa palavra, justamente pela consciência de que verbos têm uma determinada terminação, a consciência de que verbos têm um determinado significado de acordo com a terminação que ele tiver e de acordo com o radical que você trouxer para esse verbo. Então as pessoas têm consciência disso, mesmo que elas não saibam dar nome a isso. Elas não têm um aparato, digamos assim, metalinguístico, né? Elas não vão falar, elas não vão explicar isso do ponto de vista da metalinguística, mas elas conseguem brincar com a língua. Acho que um exemplo que a gente dá disso é a língua do P, né? Crianças conseguem brincar com a língua do P muito tranquilamente, mudando toda uma estrutura das vogais e das consoantes, né? Tendo muita consciência do que eles estão fazendo, mesmo que eles talvez não saibam te explicar o que eles acabaram de fazer. Pois é. Vou continuar agora. Vai lá. É. Por muito tempo, a agenda dos estudos linguísticos. É aqui, né? É. Sim. A agenda dos estudos linguísticos teve como foco a descrição das regras por especialistas, linguistas e gramáticos. Mais recentemente, tem ganhado espaço o estudo de como as pessoas leigas manipulam essas regras, ou o que as pessoas, os não especialistas, pensam sobre a língua, campo chamado de linguística popular. E ainda mais recentemente, tem havido uma linha de estudos relacionada ao processamento da variação linguística, que considera efeitos de atenção, saliência e frequência na produção e na percepção linguísticas. O fenômeno da linguagem neutra, de gênero, no português brasileiro, tem sido objeto de análise de especialistas em diferentes abordagens linguísticas e circula em ambiente acadêmico. Então, para quem tinha dúvida se isso é discutido, né, na universidade, no mundo acadêmico, aqui está uma pessoa que é membro da Associação Brasileira de Linguística, confirmando que, sim, isso é estudado no meio acadêmico. Né? Eu vou fazer, Ah, eu vou fazer questão de marcar isso daqui. pois é. Mas são as explicações dos não especialistas que têm ganhado a atenção do grande público. Não só na mídia, mas nas discussões em redes sociais e na pauta legislativa. A gente vive Essas isso expli... todos os dias. Exatamente, exatamente. É, ah, a barra de rolagem está comendo solta aí, por exemplo. Essas explicações assumem a força do prescritivismo, com a imposição de normas arbitrárias à língua, sem lastro no uso, com efeitos sobre o comportamento linguístico das pessoas. O que a Raquel Tá vendo, Freitas barra está de falando rolagem? Esse parágrafo é para vocês. é isso. O que ela está dizendo é que as pessoas que não são linguistas, que não são especialistas, estão tratando desse assunto e reproduzindo regras que elas não sabem por que existem, como funcionam, e simplesmente usando como argumento. Um exemplo, apenas uma coincidência, não que alguém tenha já dito isso aqui. Ah, no latim tinha os 3 gêneros, mas aí, no português, ele foi 3 artigos até. pois é, ele foi absorvido. Tá? As pessoas repetem isso sem saber explicar. Se você pedir para a pessoa, tá, me explica como aconteceu esse processo. Por que ele aconteceu? Quando ele aconteceu? Né? Como foi que houve esse processo? As pessoas não sabem explicar, então elas só estão repetindo alguma coisa que elas escutaram aí alguém, Cintia Chagas, falando e ficam repetindo como se fosse uma verdade. E não é. Quer continuar? Só mais um, vamos lá. Aqui vamos tomar o fenômeno numa abordagem linguística, com foco não na descrição da regra, como as pessoas efetivamente usam linguagem neutra ou gênero neutro, mas em como as pessoas entendem essa regra. Então, ela está dizendo que nesse artigo ela não vai considerar o que nós linguistas enxergamos, mas sim como as outras pessoas enxergam. Pode continuar, Jerry. Por mais que a tecnologia esteja avançada, a ressonância magnética para ler ondas cerebrais e, assim, nossos pensamentos,
ela ainda não chegou ao ponto de permitir que a gramática, o conjunto de regras que temos, seja decifrada. Nos valemos ainda de pistas indiretas, tais como a observação de um conjunto de fatos e a interferência de regras. É por esse mesmo procedimento que especialistas e não especialistas constituem seu conhecimento sobre língua. Um ponto aqui, tá, gente? Aqui está falando necessariamente da minha formação, daquilo que eu estudo, que é psicolinguística. A neurolinguística ainda faz uma abordagem mais direta da língua, porque ela vai olhar as ondas cerebrais a partir das sinapses em si. Mas a psicolinguística, ela observa, por exemplo, a lentidão ou a pressa de um processamento, né? Ela observa como o olho se movimenta ao ler um determinado enunciado, e aí ela faz as suas inferências, que é de forma indireta. A gente diz que a gente está colocando a língua no microscópio, mas, na verdade, a gente não está vendo exatamente a estrutura linguística. A gente faz inferências sobre elas. É dessa maneira que a gente faz o trabalho com psicolinguística. Porém, enquanto a manipulação dos especialistas produz conhecimento explícito sobre a língua, a de não especialistas produz conhecimento implícito. Nossa, eu estou adorando esse capítulo. Tá maravilhoso. Eu dei agora há pouco para ele, Sofia. Agora dá. Por algum gatilho, esse conhecimento implícito é ativado e trazido ao nível da consciência. Falar dos gatilhos que ativariam o conhecimento sobre linguagem neutra ou o gênero neutro demandaria um retrospecto de toda a trajetória de luta do movimento feminista. Essa é a minha perspectiva, assim como outras pessoas poderiam assumir outra perspectiva. E é justamente as diferentes perspectivas que levam às diferenças nas inferências das regras. A gente já falou aqui algumas vezes, né, que essa ideia de neutralidade de gênero nasce no movimento feminista. Como a Raquel é uma mulher, ela diz que essa é a perspectiva dela, né? E aí ela Sim, traz aquele desenhozinho, né, que as pessoas decidem se é um 9 ou se é um 6 e tem a ver sim. com a perspectiva de que elas estão olhando. Mostrando que a gente pode olhar na perspectiva das feministas ou do movimento LGBT para a gente saber qual é a perspectiva. Ambas provavelmente estarão corretas, mas são perspectivas diferentes entre si, né? Independente de sermos uma tábula rasa ou termos uma programação genética, eu acredito na programação genética. Do ponto de vista da constituição da gramática da língua, observamos fatos e inferimos regras. E nem todos inferem as mesmas regras observando o mesmo fato. Tem aquilo de a gente observar a língua E ou língua I, por exemplo. Uma maneira de desvelar diferenças de regras é a observação pareada de fatos e regras subjacentes. Regras subjacentes, gente, são as regras que estão internalizadas na nossa gramática aqui dentro da cabeça, e não aquelas que estão explícitas, né? Considerem-se as seguintes frases: sapato e cinto preto, sapatos e cinto pretos. Então, quando aí ele coloca aqui de que maneira? Sapatos e cinto preto, ele coloca a figura um, que são, né, dois sapatos pretos e um cinto, e depois nós temos apenas o cinto preto. Bom, vamos ver o que ela vai falar. E quer continuar, Valente? Vamos lá. Enquanto a frase A, que é sapatos e cinto preto, pode corresponder tanto à figura 1, que tem os dois sapatos pretos e o cinto preto, quanto a 2, que tem o sapato cinza e o cinto preto, a frase B só corresponde à figura 1, porque ela fala sapatos e cintos pretos. Eu vou explicar, para ficar mais fácil, que eu acho que nem todo mundo está vendo as figuras, né? É mais ou menos assim. Sapatos, isso. Sapatos e cinto preto. A gente pode estar considerando que os sapatos são pretos, então sapatos pretos e cinto preto, que é a figura que está à direita de vocês aí, porque está invertido. Ou eu posso considerar que são sapatos que não necessariamente são pretos e que o cinto é preto, que é a outra figura que os sapatos estão cinzas. Então, essa frase, sapatos e cinto preto, serve para os dois. Já a outra frase que é sapatos e cinto pretos, só serve para a figura 1, que é a que os sapatos também são pretos. É isso. Então, cadê? Já a forma de. Já a forma de superfície da frase, A, permite inferir duas estruturas para o sintagma: sapatos e cinto preto, ou sapatos e cinto preto. Cada uma das estruturas corresponde a uma regra, com valores sociais e contextos de uso diferentes. Em uma regra, a concordância de número é redundante, sendo marcada em todos os elementos nominais do sintagma.
Ou seja, sapatos e cinto pretos. Em outra, a concordância de número é dominante, sendo marcada no elemento mais à esquerda do sintagma, embora o exemplo não seja o melhor para elucidar a regra. Ambas as regras são atestadas por estudos sociolinguísticos, descrevendo perfis de pessoas que tendem a usar mais uma regra do que outra, e também por abonações gramaticais, com juízos de valor e apreciação sobre cada uma delas. Do ponto de vista sociolinguística, nem sempre a regra mais recorrente tem juízo de valor positivo. O valor de uma regra resulta de uma associação entre os perfis das pessoas que a usam, regras mais bem avaliadas, com juízos de valor positivo, são associadas ao perfil de pessoas com maior escolarização, acesso a bens de consumo e de cultura, constituindo o que se denomina norma culta. Mesmo que estatisticamente esse perfil de pessoas seja minoritário, a regra se torna hegemônica, apoiada em instrumentos normativos. Porque Cara, a gente analisa pessoas, né? Aquilo que a gente já discutiu essa semana aqui na live. O fato de norma culta não ser o que as pessoas entendem como gramática normativa. As pessoas não, não, e não aí é muito entendem. importante o que ela falou aqui, né, Thierry? Porque assim, um dos argumentos de quem não gosta, e já foi usado aqui hoje, né? Aí na barra de rolagem alguém já usou, né? Ah lá. Exatamente, olha, Amanda, obrigado, Amanda. Você foi ótima. Aqui, ó, adequar a língua para contemplar 0,5% da população mundial é sim válido. Sim, é o que ele está dizendo aqui. Que o que acontece? Esse argumento é usado muitas vezes por quem é contra para dizer que não pode. Porque não é a maioria que quer. Só que a norma padrão, que é usada como regra de língua correta, ela é de uso de uma minoria. Aliás, a norma padrão, no total, não é usada por ninguém. Quem fala a língua mais próxima dessa norma, que é a chamada norma culta, né, é uma minoria. Porque é uma minoria que teve o acesso à escolaridade, que teve acesso aos instrumentos que deram a elas, né, essa forma linguística. Tá? E, no entanto, é essa forma linguística que é vista como a correta. Olha que coisa curiosa. Nós combinamos na camisa branca hoje, né? Pois é. O acesso a essa regra pode dar conhecimento implícito a partir da observação e da inferência, ou por conhecimento explícito, por meio da correção, em termos de certo e errado, adequado e inadequado, ou mesmo instrução formal, no sentido de plural é um conhecimento implícito, mas o conhecimento de plural, em oposição a singular, é, portanto, aprendido na escola, um conhecimento explícito. Então, aqui, normal, a gente fala, ouve as pessoas falarem comprei 2 batatinhas, isso é internalizado. E a gente só vai dar nome a isso na escola quando a gente já sabe que o plural se coloca o S e a professora nos descreve isso, né? Mas a maioria das vezes a gente nem tem esse plural na norma implícita. Né? Na maioria das vezes a gente não faz essa concordância de número. Quando não especialistas tomam contato com alguma mudança nas regras hegemônicas, seu conhecimento implícito dá base às suas explicações, que mobilizam os mesmos fatos observados pelos especialistas em suas descrições. Foi o que aconteceu com a concordância de número no português brasileiro, no conhecido episódio de 2012 do livro didático que apresentava essa mesma discussão. Uma das frases do livro é: os livros mais interessantes estão emprestados. A regra que era esperada para concordar com o livro didático e que, de fato, constava em toda a lição era a regra redundante, mas a discussão de um aspecto específico da regra dominante e de seus efeitos de juízo de valor foi interpretada pelos não especialistas como tentativa de imposição da regra alternativa. A interpretação de não especialistas foi: o livro adotado pelo MEC defende falar errado. Perfeito. É isso, né? Pois é. Você lembra dessa celeuma, né? Lembro porque o ministro era o Haddad, né? E isso foi usado amplamente na campanha de 2014 contra, porque as pessoas não. É porque é isso, jornalismo, todo mundo que quis, deturpou a informação, pegou um recorte ali, pegou só essa frase, não pegou o contexto do livro, que era mostrar que tanto a forma redundante, né? Os livros mais interessantes, como é que é a frase? Aqui estão emprestados, quanto a forma não redundante. Os livros mais interessantes estão emprestados, né? E estava mostrando que as duas existem na língua, funcionam, comunicam, e cada uma é analisada de um jeito. Mas não, já pegaram falando que está ensinando a falar errado, porque essa que é a visão que se tem, né?
Se na Copa do Mundo do Brasil tem 212 milhões de técnicos de futebol, no episódio do livro é didático, não faltaram especialistas. Para a apresentação, sua apreciação de regra, tema que movimentou a mídia e as redes sociais. O tempo passou. As duas regras continuam coexistindo. Os mesmos juízos de valor associados. É interessante, né? Nada mudou, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, mas quando ela fala aqui, olha, a regra, as duas regras continuam coexistindo. Continuamos tendo pessoas que utilizam a redundância na concordância de número e pessoas que não usam. Nada mudou na língua nesse aspecto, né? O exemplo das regras para concordância de número tem paralelo nas regras de concordância de gênero, no que se tem chamado de linguagem neutra de gênero. A comparação entre os fenômenos precisa ser relativizada. Você quer ler aí? Vamos lá. Primeiro ponto, não existe neutralidade de gênero quando em referência a pessoas. As pessoas têm identidade, expressão e orientação quanto ao seu gênero, seja em perspectiva binária ou não binária, e são categorizadas por isso. Fala. Só para colocar, porque as pessoas às vezes falam assim, pessoas neutras. Não Ou existe, né? então, a gente ouve muito aqui as pessoas acharem que as pessoas não binárias são pessoas que estão em dúvida se um dia vão ser homens ou se um dia vão ser mulheres. São pessoas que estão indecisas quanto ao gênero. Não, gente. São pessoas que se identificam como não binárias. Há uma identificação. Essas pessoas não são neutras. Essas pessoas são não binárias. Elas não se enquadram na binariedade. E o Mas que ela está essas dizendo pessoas aqui, não polêmicas. né, é que a não binariedade é um gênero. Ela é um gênero. Porque assim, o que as pessoas precisam entender é que gênero, é só lembrar, gente, que a gente usa essa palavra em diversos contextos da vida. Ó, a gente está aqui falando de gênero linguístico e gênero como identidade social. A gente está falando dessas duas formas de gênero. Mas quando a gente vai ao supermercado, a gente, os corredores eles são divididos de acordo com gêneros de mercadorias. Aí você tem lá os gêneros alimentícios, que é só a parte que tem comida. E assim vai. Então, gênero nada mais é do que categorização, ou seja, divisão em algum grupo. É isso. É basicamente isso. E aí hoje se entende que existem pessoas que se encaixam no grupo masculino, pessoas que se encaixam no grupo feminino e pessoas que se encaixam no grupo não binário. É isso. Vamos lá. Não existe neutralidade nesse processo. A partir do momento em que atribuímos nome a uma entidade e a inserimos em uma determinada categoria, passamos a atribuir valores positivos ou negativos e a definir o seu lugar em escalas hierárquicas. No entanto, existem situações em que a referência ao gênero das pessoas é ampliada num processo de referência ao coletivo, sem indicação específica ao gênero, configurando uma situação de referência generalizada. Para referir esse conceito, usarei o redundante gênero genérico. Então, o que ela está dizendo é que quando nós temos um grupo e que não se considera o gênero dos indivíduos do grupo, só se considera o grupo como um todo, ela está dizendo que aí nós utilizamos as formas da língua que são de entendimento, que é gênero genérico, que é o tal do masculino genérico, que não é neutro, ele é masculino, mas ele serve para referenciar grupos heterogêneos. Vamos lá. Enquanto a variação na concordância de números sempre foi atestada, a concordância de gênero no português brasileiro sempre se apresentou como uma regra categórica, com exceções em situações de contato dialetal, como no português afro-brasileiro. E aí o que ela está dizendo aqui para explicar é que, enquanto a concordância de número pode ser, ela é atestada, né? Ela pode ser comprovada, é isso, Thierry, que ela está falando? É isso, né, que ela está... Sim. A de gênero não, a de gênero ela é simplesmente colocada, é assim e ponto. É porque, assim, dois livros são dois livros, né? Mas dizer que livro é masculino Então, não exato. é a mesma coisa, né? Exato. 2 livros você consegue comparar. Né? É possível todo mundo provar que tem 2 livros. Mas aí quando fala que livro é masculino, a pergunta é por quê? Uhum. Né? Vamos lá. Diferentemente da concordância de número, existe militância na concordância de gênero, como a do movimento feminista e do movimento
LGBTQIAPN+. Eu vou atualizar o livro É que não verdade. está, que não está atualizado. Vamos lá. Finalmente, enquanto na concordância de número o arranjo das regras ocorre no nível da fronteira dos constituintes, na concordância de gênero, na perspectiva da linguagem neutra, temos a intersecção, não, perdão, temos a inserção de novas formas do sistema para expressar o gênero genérico. Quer explicar, Thierry? Eu prefiro ler mais um pouco para a gente poder explicar. Você quer Então vai. explicar? Não, lê aí. As descrições dos especialistas sobre a concordância de gênero em nossa língua dão conta de que o português é uma língua de gênero morfologicamente marcado nos elementos nominais por meio de desinências, morfemas, sendo que o masculino é a forma não marcada. Por isso, ele pode codificar situações de gênero genérico. Por exemplo, gato é a forma masculina para o animal felino do sexo masculino. Gata é a forma feminina para o animal felino do sexo feminino. Na frase gatos comprariam whiskas, entendemos que gatos e gatas, se pudessem comprar uma ração, comprariam a da marca da propaganda. Se a frase gatas comprariam whiskies, entenderíamos que a ração da propaganda seria específica para animais do sexo feminino. Isso ocorre porque a forma do masculino codifica situações de gênero genérico. Descrições como essa abonam instrumentos normativos e refletem, em sua maioria, o uso vernacular brasileiro. Então, conforme ela vinha dito antes, o falante comum ele não para refletir que existe uma forma marcada e outra não marcada, mas ele usa adequadamente a forma masculina plural para trazer o plural genérico. Né? Isso ele faz naturalmente, é um conhecimento que o falante médio tem, mesmo que ele não saiba explicar isso, mesmo que ele nunca tenha tido contato com essa nomenclatura que fale de gênero marcado e gênero não marcado. Né? A marcação é um conceito advindo da corrente funcionalista da Escola de Praga e se traduz na oposição binária. Um elemento do par é formalmente marcado e outro não apresenta a marca formal. Na concordância de número no português, o plural é marcado, enquanto o singular é não marcado. Então, é aquilo que a gente já repetiu aqui, na verdade, algumas vezes, né? Quando nós temos gatos, nós marcamos aí com S o plural, né? O mesmo vai acontecer com o A de gata. E como gato, gatos, assim a descrição de fatos da língua, em cada perspectiva linguística, num dado domínio funcional, como o da concordância de gênero ou de número. Um elemento é marcado e outro não marcado, o que se manifesta pela ausência versus presença da marca. O sistema binário de marcação tem uma finalidade: padronizar a descrição linguística, possibilitando a comparação entre línguas. A aplicação do conceito de marcado e não marcado possibilita descrição linguísticas mais sintéticas, por ser binário, né, mas não necessariamente mais representativo da realidade linguística, nem mais corretas. É um recurso para conferir abstração e elegância descritiva à configuração de padrões gramaticais. Você espera um pouquinho, eu vou ali rapidinho e você vai conversando com o povo aí. Se quiser indo explicando isso daí, tá? Só resolver um probleminha aqui bem rapidinho. Bom, o que ela está dizendo aqui é o seguinte, né? Que o que é marcação? As pessoas têm ouvido falar, né, sobre a questão da marcação, tá? É, a marcação é como diz o nome mesmo, é uma marca mesmo que a gente coloca nas palavras para indicar que essa palavra sofreu alteração quanto ao seu estado primitivo, vamos chamar assim. Ou seja, o estado em que ela surge para nomear alguma coisa. Tá? Então, eu vou pegar o exemplo que ela deu aqui. Quando a gente fala gato, né, a gente está fazendo referência a duas coisas. Uma, a espécie, e aí não importa o sexo biológico dos indivíduos, e a outra, ao indivíduo macho da espécie gato. Então, gato, por isso que é falado que é a forma não marcada, porque quando eu falo gato, eu não estou marcando o gênero desse animal. Né? Eu preciso falar gata para especificar que o animal é fêmea. Mas quando eu falo gato, essa forma também serve para o animal macho. É isso. Então, por isso que o masculino é chamado de genérico. Então, ela está falando isso. Ela explica que é a mesma coisa
com a marcação de número, né? Em que o singular é o não marcado, enquanto o plural é o marcado. O que também já não acontece sempre, porque muitas vezes as pessoas não falam o plural. Então, essa marcação do plural, ela ultimamente ela está instável na língua. Ou seja, pode ser que ela mude e deixe de existir. Deixa eu ver. Tá, e aí ela diz o seguinte, né? Que a aplicação do conceito de marcado e não marcado possibilita descrições linguísticas mais sintéticas, ou seja, mais simples, mais resumidas, por ser binário, né? Então é muito mais fácil você dividir em dois, né? Mas não necessariamente mais representativas da realidade linguística. Ou seja, são descrições linguísticas que, para descrição linguística, serve, mas não necessariamente reflete a realidade da língua, ou seja, aquilo que as pessoas de fato falam, né? E nem sejam as mais corretas. Então ela está questionando aqui esse conceito do marcado, não marcado. E não é a primeira vez, né, Altieri? No primeiro capítulo, o Círio Pocente já coloca em questão, né? Essa ideia do marcado, não marcado e tal. Eu fui pegar um café porque ele bateu sono. Sim. É, ficamos aonde? Eu leio aqui a próxima página. Tá. Derivado da marcação é o conceito de morfema zero, aplicado ao gênero masculino em português. Disse que o masculino é o gênero não marcado e que o O é a vogal temática. E a desinência de gênero masculino é o morfema zero, enquanto o A é uma desinência de gênero. Essa proposta de análise foi apresentada por Câmara Júnior em 1970 para o português e é evocada para justificar, em uma situação que requer uso de gênero genérico, a utilização do masculino como a forma não marcada. Isso explica o uso do masculino no exemplo da Whiskas, que é gatos comprariam Whiskas, uma coisa assim. O conceito de marcado e não marcado e a postulação de morfema zero, mesmo quando deslocados do contexto descritivo, são intuitivos para um não especialista, quando aplicados à concordância em número. Afinal, a concordância de número no português opera em termos de singular e plural, e o plural é realizado pelo acréscimo de uma desinência. Então, gato versus gatos. Mas assumir que o masculino em português é um morfema zero e não a terminação O nos substantivos e adjetivos é, no mínimo, contra-intuitivo para quem não tem formação em teoria linguística. Evidências anedóticas da aquisição mostram a capacidade da criança em inferir a regra de concordância, assumindo que O seja a marca de flexão masculina e A seja a marca de flexão feminina, e de generalizá-la, inclusive para contextos em que ela não se aplica. Regularização de formas irregulares. Por exemplo, o menino versus a menina. O menino bonito versus a menina bonita. O menino grando versus a menina granda. Então, o que ela está dizendo aqui é que a ideia de que o O de gato não é marca de masculino, mas é sim uma vogal temática, é contra-intuitiva. O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: só quem pensa nisso são os estudiosos. As pessoas que falam a língua sem pensar como a língua funciona, só falam, sem ficar racionalizando, né? Não é que elas não pensam, elas não ficam racionalizando. Olha, agora eu acabei de usar uma oração subordinada. Não fazem isso, as pessoas só falam. Né? Então, ela está dizendo que essas pessoas têm, desde criança, por isso que ela cita o exemplo da criança, a intuição de que o O seja masculino e o A seja feminino. Então, é muito mais intuitivo pensar nisso. Aí ela fala, tanto é que tem criança que, como ela ainda não conhece exatamente como é esse funcionamento, ela coloca esse O e esse A até onde eles não precisam existir, que é o caso do grandô. Isso é grandô, né? E grandá. Tá? Porque a criança, ela pensa de uma forma muito pura, né? Então, ela pega as coisas muito rápido e ela desenvolve. Só que ela acaba, como a língua não é regular, né? Então ela acaba usando as mesmas regras que ela usa em determinadas situações em outras, que ela deduz que seja daquela forma. Então, não é que estão erradas, tá? E uma coisa interessante a gente colocar aqui, eu acho que para a live, né?
Para mim e para você é bastante claro que seja um morfema zero. Talvez para Sim, lá isso não fique muito claro. Eu vou dar um exemplo aqui numa outra classe de palavras que a gente domina muito bem, que são os verbos. Quando a gente diz assim, conjugue os verbos, né? Sei lá, eu vou pegar no pretérito imperfeito. Verbo falar. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos. Eles falavam, vós faláveis, eles falavam, né? Aí o que acontece? Nós temos nos verbos, nós temos um radical, no caso de falar, vai ser FAL, fal. O A fica sendo a vogal temática, não é isso? Fica sendo a vogal temática. E aí, quando eu pego, como é que eu sei que esse verbo está no pretérito imperfeito? Eu sei que ele está no pretérito imperfeito por conta da desinência var. Todos os verbos do pretérito imperfeito que forem da primeira conjugação, que forem das outras conjugações vai ficar ia, né? Vai ter o var. Eu falava, tu falavas, nós falávamos e por aí vai. Como que eu diferencio o eu do tu? Eu falava, tu falavas. Então, esse var mostra o modo e o tempo, pretérito imperfeito pretérito imperfeito do indicativo, e o S vai mostrar que é tu, primeira pessoa, perdão, segunda pessoa do singular. É o S que mostra isso. Então, nós temos aqui o número e a pessoa, a segunda pessoa do singular. O S, então, é essa desinência. Como que eu sei que é tu? Por causa desse S. Como que eu sei que é nós? Falávamos, o mos é a desinência número pessoal. Então, nós temos uma desinência modo temporal e outra desinência número pessoal. Fechou? Só que aí a gente vai pegar a primeira pessoa, a terceira também, vou tratar só da primeira. Eu falava. Tá faltando uma desinência aí. Eu tenho o var, que é a número pessoal, que é a modo temporal. Cadê a número pessoal? exato. Ela é um morfema zero. É a ausência de um morfema que diz que eu estou na primeira pessoa do singular. Né? Então, a ausência de um morfema também é um morfema. Quando nós temos uma ausência de um morfema para sinalizar como é que eu flexionei, aí eu tenho o chamado morfema zero. Isso acontece de diversas maneiras. Por exemplo, eu falo no presente. Mas eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Eu tenho aí, na verdade, um S para poder também indicar a primeira pessoa do plural. Perdão, a segunda pessoa do singular. Ou um os falamos para indicar a primeira pessoa do singular. Por que então? Aliás, do plural, né? Estou misturando as coisas. E o falo, como é que fica? É a ausência de uma desinência, na verdade, a ausência da vogal temática A, que é um morfema zero, que vai indicar que nós temos aí a primeira pessoa. Então a gente vai, através de morfemas zeros, em diversos momentos da língua, a gente indica uma determinada flexão. A ausência também informa na língua. E é isso que a gente chama de morfema zero. Né? Porque assim, Então. eu estou dando essa explicação, gente, porque tem gente aqui na live que não estuda língua. Para gente que estuda língua, isso é bastante claro, né, Valente? Sim, sim. Na verdade, o morfema zero é a prova de que na língua nem só a fala comunica, o silêncio também A comunica. ausência também comunica. Então, assim, o não falar o morfema é um signo. É curioso, porque o signo é um signo zero. A ausência dele é um signo. Podemos sim, Cláudio. Depois a gente passa as referências para você de livros de morfologia, tá? Morfologia é um Vamos lá, saco, na verdade. A gente estuda porque precisa. é verdade. Eu acho um Vamos lá. saco a morfologia. Mas vai lá. Você continua? Apesar da elegância descritiva do morfema zero, a concepção de masculino como forma neutra ou não marcada de gênero não é intuitiva para as pessoas leigas, não linguistas, que identificam e aplicam um padrão de gênero binário. Mas ela é conveniente porque, alinhada à dominância masculina perpetuada até hoje nas diferentes esferas sociais, efeitos dessa dominância social, amparada pelo postulado do morfema zero, neutralizam a atuação probabilística na observação de situações, inferência de regra e generalização. E aí ela faz um gráfico aqui em que ela desenha os símbolos do masculino, né, aqueles símbolos famosos do masculino e do feminino. Vou só mostrar aqui para vocês enxergarem, ó, tá vendo? Tá? E aí ela explica. Deixa eu mostrar enquanto você lê. Isso. Aí ela explica o seguinte, né? Onde se tem todos os símbolos masculinos, a gente pode usar todos, porque são masculinos. Então, ok.
Onde tem, Deixa eu explicar uma pergunta aqui, porque ela é importante para esse contexto. claro, Porque Noah perguntou assim: morfologia é igual a morfema? Não, Noah. Morfema é a menor unidade constituída de significado dentro de uma língua. Ok? Isso é o conceito de morfema. Quando a gente fala de morfologia, a palavra morfologia em si, ela significa formação. E aí a gente vai encontrar a palavra morfologia, por exemplo, a morfologia dos solos. Aí a gente vai ver como é que o solo se constitui. Os geógrafos estudam isso. A morfologia da célula, como é que se formam as células. Aí os biólogos vão estudar isso. Morfologia em português é como se formam as palavras, tá? O estudo da formação das palavras a gente chama de morfologia. Chamamos, obrigado, Deb. Agora, a gente chama de morfema a menor unidade constituída de significado, que não é necessariamente a palavra. Se eu pego a palavra copo, aí eu tenho uma palavra que em si traz o seu significado, mas eu posso dividi-la. Eu tenho cop como radical e tenho o como vogal temática. Mas se eu pegar uma palavra do tipo livro, tem a mesma estrutura, radical mais vogal temática. Só que obrigado, Ed. quando eu tenho livraria, por exemplo, eu derivei outra palavra, então tanto o, que é uma vogal temática, quanto o ria, que é uma desinência, né, uma desinência não, perdão, um morfema gramatical, é porque nós temos, aí eu não vou entrar nessa explicação, senão a gente demoraria muito, mas nós temos um morfema lexical e outro gramatical. Essas partes da palavra são morfemas. Então essas partes da palavra já trazem significado. Porque se a gente fosse falar de fonema, que é cada sonzinho da palavra, eu vou falar grosso modo, seria quase cada letra. Então, o morfema é diferente do fonema. O fonema não tem significado, o morfema tem. Então, a menor unidade constituída de significado na língua a gente chama de morfema. O estudo desses morfemas e de outras cositas mais relacionadas ao morfema, a gente faz na morfologia. Na morfologia, a gente pensa na formação da palavra e como ela se classifica dentro da língua. Isso é a morfologia. Esse estudo é uma disciplina da linguística. Tá? Ou da gramática. Na gramática também a gente tem uma divisão, né, que é própria da morfologia. É porque eu acho que a gente às vezes esquece que a gente está falando com pessoas que não estudam letras, né, Isso. Valente? Mas você quer O continuar aí Noah, a e quem leitura? mais tiver com essa dúvida, fonema é o som, o som que a gente usa e que tem significado na língua. Eu vou dar um exemplo. Quando você está no meio de uma multidão, todo mundo falando ao mesmo tempo, alguém faz assim, ó. Isso não é um fonema. Isso é um som que a gente usa, tem significado. Ele tem significado, porque quando a gente faz isso, as pessoas percebem que é para ficar quieta. Então ele transmite uma mensagem, ele tem significado, mas eu não posso pegar um e formar uma sílaba para formar uma palavra. Então ele não é um fonema. O fonema é o som que eu consigo juntar com outro, formar uma sílaba e formar com eles uma palavra. Então ele tem um significado ali. Tá? Bom, vamos lá. Complementando o que o Valente falou, beijo é uma palavra com significado. Beijo a gente pode chamar de um morfema. Sendo que beijo, né, Isso. a última letrinha aí, o O, vai ser uma vogal temática. A gente divide dessas duas formas. Se eu separar, isso aí é morfema. O B, o E, o I, o J, tudo isso são fonemas. Mas quando eu faço esse som que todo mundo consegue reconhecer como o som do beijo, não é um morfema, não é um fonema. Os Isso. fonemas são aqueles que a gente conhece, A, B, C, D, não é exatamente isso, né? É quase isso. É É a quase isso, mas é representação, é isso. quase isso. Bom, então, voltando aqui para o desenho, né, para a imagem, o que ela está mostrando aí, que aí onde tem todos os símbolos na letra A, né, que está à esquerda, à direita de vocês aí, tá? Tem todos os símbolos masculinos, né? Representa um grupo que só tem indivíduos masculinos, tá? Eu posso falar todos, porque são todos masculinos, né? Onde só tem indivíduos femininos, que é a letra B, que é do lado à esquerda agora, superior, a gente fala todas, porque só tem indivíduos femininos. Onde nós temos metade dos indivíduos masculinos e metade dos indivíduos femininos, nós também falamos todos. E onde nós temos de 10 elementos, nós temos um masculino e 9 femininos, nós falamos todos. E aí a crítica dela é que isso é utilizado na língua, é mantido assim, e essa ideia de que essa forma é a forma genérica e acabou, né, de que ela não pode mudar, isso é conveniente para uma sociedade que insiste em manter a mulher como menos importante. Então você tem um grupo aqui no que ela mostrou aqui, com 9 mulheres, um homem, mas como é que fala? A convenção linguística e social que a gente deve dizer os presentes.
mesmo que eu tenha apenas um homem no meio de 9 mulheres. E aí vem todo aquele argumento que é porque no latim, porque era assim, porque em português, porque é masculino, porque é genérico, mas que é como ela diz, é conveniente para uma sociedade patriarcal. Não é que a Pode língua ser, olha, seja machista, já a tá, língua gente? não é machista, mas quem usa a língua é. Exato. A língua não é machista, a língua é um código que a gente usa para comunicação. A questão é que ela não existe fora dos indivíduos. E os indivíduos vivem numa sociedade. E a sociedade é machista. Bom, vamos lá. Vamos lá. Não faz sentido que em Vai uma lá. sala cheia de mulheres com apenas um homem, a forma de gênero genérico seja todos. Com base na frequência, a regra intuitiva de dominância levaria à aplicação do gênero feminino. A prevalência do masculino é assegurada pela perturbação da explicação do morfema zero como forma não marcada, associada a gênero genérico. No entanto, a explicação, no escopo de uma teoria para justificar o fato de a gramática da língua assumir dada forma, o morfema zero ou a ausência de marca, como a forma de referência neutra de gênero, não corresponde aos anseios e às demandas de todos os grupos sociais. É aqui que entram as explicações sociolinguísticas. Veja, a gente sai então de explicações meramente estruturalistas, que são abordagens bastante ultrapassadas quando de uma análise linguística, e a gente parte para a sociolinguística. Nossa fala não é só conteúdo linguístico, é também, e ao mesmo tempo, marca de expressão. Isso é maravilhoso. Nossa, que artigo maravilhoso da esse, cara. De indexicalidade, que é de Rapaz, que palavra é indexação, né? essa? Pra que isso? Pois é. Remete a categorias. Quando falamos, imediatamente somos associados a um grupo, somos categorizados. Uma mulher se dirigir a todos em uma sala em que predominam mulheres pode ser um recurso de elegância estilística e economia descritiva, mas não é socialmente confortável, a menos que para alguns, perdão, pelo menos para alguns grupos, por não refletir adequadamente a categorização da realidade. Então, e ela fala bem, né? Quando uma mulher chega e fala bom dia a todos, numa sala que a maioria é de mulheres, pode ser elegante, e elegante aqui, gente, é no sentido de enxuto, tá? Usa-se muito a palavra elegante em linguística. Você fala assim, a gente precisa de uma teoria mais elegante para descrever um determinado fenômeno. Mais elegante é mais enxuto, mais simples e tal. Falar todos pode ser mais simples, mais elegante, mas não acolhe a todas as realidades. Por É, exemplo, não acolhe as mulheres. Elas estão excluídas deste grupo. Isso não é interessante. Tá muito bom esse artigo. Tinha que ter sido escrito por uma mulher, né? eu Tinha ia que ter falar sido isso. escrito por uma Eu ia mulher. falar isso. Só uma linguista mulher para Para ter ter essa sensibilidade. para ter a percepção que ela está tendo. Porque Isso. a gente, né, a gente fica ali na língua e tal, e por mais que a gente às vezes tente, a gente não consegue chegar no coração da coisa, né? Sim. Enfim, Concordo, Cláudio. Obrigado pelos presentes, Alves. Bora lá. Você vamos quer lá. continuar? Vou continuar. O movimento feminista, em suas diferentes ondas e interseccionalidades, sempre buscou a igualdade na representação de gênero em diferentes esferas, incluindo a língua. Nesse sentido de igualdade, o repertório de referência de gênero incorpora a forma todos e todas, que não é vista como redundante, mas como inclusiva. Viu, Cíntia Chagas? Chupa! Embora seja criticada por quem assume a forma masculina como também a de gênero genérico. Logo, automaticamente inclusivo. Essa busca por igualdade linguística de gênero tem pautada a agenda legislativa há 20 anos. O projeto de lei 4.610 de 2001, de autoria da deputada federal Yara Bernardi, do PT, que dispõe sobre a linguagem inclusiva na legislação e documentos oficiais, estabelecendo a utilização de vocábulos do gênero masculino apenas para referir-se ao homem, exigindo que toda referência à mulher deverá ser feita expressamente utilizando-se o gênero feminino. É de qual partido que eu perdi essa parte? PT. Ah, tá. Foi um deputado que falou PT. isso, que fez isso? Não, foi a deputada federal Yara Bernardi. Ah, obrigado. É que eu não tinha Já visto. passou. Não tinha ouvido direito. sim, sim. Já passou por toda a tramitação com substitutivo aprovado em 2006 e está pronto para entrar na pauta do plenário em regime de tramitação ordinário, que é uma vergonha, né, cara? Porque olha, 2006, nós estamos em 2023, gente, né? Basicamente, o que o projeto de Bernardi propõe é dar uma nova redação ao inciso 4º do artigo 11 da Lei Complementar 95 de 1998.
Artigo 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, obedecendo, no que couber, aos preceitos da linguagem inclusiva, observadas para esse propósito as seguintes normas. Inciso 4, né? Item 4, sei lá como é que fala isso. Em obediência aos preceitos da linguagem inclusiva, nos casos em que o termo homem ou homens estiver se referindo a pessoas de ambos os sexos, deverá ser empregada a forma inclusiva homens e mulheres. Aí aqui a velha confusão. Cara, isso é de 98, são 25 anos e a gente tá discutindo essa porra aqui. Por quê? Não, mas eu ia dizer o seguinte, quando ela menciona aqui que o movimento feminista em suas diferentes ondas e interseccionalidades sempre buscou a igualdade, eu quero contar que é o seguinte, lá em 1789, 230 e poucos anos atrás, né, quando foi promulgada a primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão na Assembleia na França pós-revolução, tá, teve uma feminista já, a Wollstonecraft, que era o nome dela, né, que ela escreveu, na época, uma Declaração Universal do Direito das Mulheres e das Cidadãs, porque ela falou que é um absurdo escrever uma declaração de direitos e colocar que é do homem e do cidadão, porque estava reforçando aquela ideia de que cidadão é homem e a mulher continuava fora. Isso em 1789. E aí a galera vem falar, hein, hoje em dia essa frescura, né? Para se ver. Vamos lá. Quase 10 anos depois, o projeto de lei 6.653, de 2009, da deputada federal Alice Portugal, do PC. Vamos lá. Cria mecanismos para guardar. Eu não consegui escutar de qual foi o deputado, isso, essa lei? Não, deputada federal Alice Portugal, do Partido De qual partido? Comunista do Brasil. Vamos lá. Cria mecanismos para garantir a igualdade. Chupa a União Brasil. Quem? Eu acabei de postar um vídeo criticando o presidente Lula por ter indicado um porra do Bolsonaro para um cargo da Subene. Você viu Pois isso? É, o que foi isso? O que foi isso, cara? Eu vou criticar e vou colocar o dedo na ferida e ele tem que tirar essa porra desse homem de lá. Sabe? Nós não apoiamos, vamos deixar isso bem claro. Presidente Lula, foda-se. Oxi. Vou ter. Não, a gente ralou, a gente sofreu aqui dias e dias e noites fazendo live para isso? Não, e outra. Sudene. A Sudene é um órgão que cuida dos interesses de quem? Do Nordeste, cara, do Nordeste. Porra, mano. Porra. Você me coloca um bolsonarista pra cuidar dos interesses do Nordeste? Não é a raposa cuidando do galinheiro? Tá. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um vídeo também, bem lembrado. Cria mecanismos para garantir a igualdade entre mulheres e homens, para coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho urbana e rural, bem como no âmbito dos entes de direito público externo, das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, amparando-se na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 3º no inciso 3º do seu artigo 1º, inciso 1º do seu artigo 5º e no caput do seu artigo 7º e seus incisos 20 e 30. Chato. Que chato. E no inciso parágrafo 1º do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 173, eu acho que aqui teve repetição, aqui eu acho que comeram bola, bem como em normas internacionais ratificadas pelo Brasil e dá outras providências, ou seja, um monte de leis para garantir a igualdade entre homens e mulheres no tratamento no serviço público e privado. Basicamente é isso. O projeto determina em seu artigo 6º... Só um pouquinho. O Everton falou assim, como se tivesse diferença de bolsonarista e petista. Tem, Everton. Sabe qual é a diferença? É que a gente critica o nosso presidente. Nós votamos lá e a gente tá criticando. Eu quero ver você criticar seu mito. Mas não agora. Eu queria que você criticasse o seu mito enquanto ele estava matando pessoas. Você criticou? Não, né? Pois eu critico o meu presidente. E eu espero que ele conserte isso, ok? Nós somos diferentes, Everton. Vai lamber o saco do Bolsonaro pra lá. Mas desculpa. Vamos lá. Não, mas tá certo, é isso mesmo. O projeto determina em seu artigo 6º, abre aspas, o Estado adotará o emprego de linguagem inclusiva de gênero feminino na redação de suas normas internas e de seus textos de comunicação interna e externa, bem como nos editais de concursos públicos, fecha aspas. O projeto de lei foi apensado ao 4.857 de 2009 e desde então foi a plenário 19 vezes e a última deliberação legislativa abre aspas, matéria não apreciada por acordo aos senhores líderes, fecha aspas. A proposição mais recente é o projeto de lei 3.756, de 2015, da
Deputada federal Ângela Albino, do PCdoB, que Tá dispõe. vendo, porra? Por que a gente tem que votar por representatividade? Quem atende aos seus interesses é quem sofre na pele. Eu falo É com toda isso. tranquilidade, nas últimas eleições todas, podendo, eu só voto em mulher. Você não é mulher, mas eu me preocupo com elas. Vocês, bolsominions, vocês não gostam de mulheres. Vocês são misóginos. Por isso eu voto em mulher. Dessa vez eu pude votar numa indígena. Olha só que alegria. E fui eleita. Exato. Proposição mais recente é o projeto de lei 3.756 de 2015 da deputada federal Ângela Albino, que dispõe sobre a utilização da linguagem inclusiva de gênero no âmbito da administração pública federal, ainda tramitando nas comissões. Ô, Altieri, eu acho que a gente precisava dar uma pesquisada nisso aqui, porque tá no site, tá? É fácil de a gente achar. E ver se isso está tramitando, e a gente que é militante disso, tá na hora de começar a mobilizar o pessoal e pressionar para isso andar. E olha que a sequência, olha que sequência. No entanto, há vitórias. Em 2005, a senadora, ok? Xeraceto, de qual Cara, que nome partido? difícil. Qual partido? Do PT. Do PT, Do PT, apresentou ao Senado o projeto de lei 12 de 2005, que determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear a profissão o ou grau. grau em diplomas. Por mais estranho que pareça, até então, os diplomas sempre foram emitidos no masculino, independente do gênero da pessoa. Puta que o paralho. 2015, cara. Em 2015 estavam Não, 2015. chamando uma mulher 2015. que se forma. 2005. Em 2005 estavam chamando uma mulher que se forma como bacharel, que se forma no bacharelado, melhor dizendo, de bacharel, sendo que pode chamar de bacharela, né? Estavam chamando uma mulher que se formava no mestrado de mestre, E não de sendo que mestra. pode ser chamada de mestra, né? Quer dizer, Doutor, cara, gente. Chamava de doutor. Era doutor em né? engenharia. Não, gente, é doutora em engenharia. Simples assim, né? Mas vamos lá. Não, A, agora olha a... que engraçado. Agora olha que engraçado. Como que a gente vê que a questão ela é muito mais social do que linguística. Porque quando as pessoas percebem que algo não fica bem na língua, elas transgridem qualquer regra. Porque vamos lá, né? O feminino de ninfo é ninfeta, certo? Sim. Só que quando uma mulher é chamada pelos formandos para, para assim, apadrinhar aquela turma, ela não é chamada de paraninfeta porque não pega bem. Então chamam de paraninfa. Aí você fala, interessante, né? Quer dizer que aí a regra esquece, porque não pega bem. Ou seja, a gente percebe que a questão é isso. Agrada ou não? Vamos Falhou, deu lá? uma falha no final da sua fala. A naturalização do masculino genérico é tão forte que eu tenho documentos pelos quais me foram conferidos os títulos de licenciado em letras, mestre e doutor em linguística. Acabaram de falar assim, acabaram de falar, e até doutor, sim. Olha, gente, nós estamos falando aqui da Raquel, tá? A Raquel, que é doutora, mas o título dela tem escrito doutor. Puta que o pariu, né? Não, A concordância, licenciado. Licenciado. licenciado e mestre, né? Eu me lembro que em meados de. Não, por volta de 2001, 2002, eu tinha uma coordenadora do meu curso de letras, Socorro Oliveira, uma mulher fantástica. Eu lembro de que a gente chamava, alguém falou assim, mas você é mestre. Hoje ela é doutora, há muito tempo ela é doutora. Mas eu lembro que alguém falou, eu sou mestra. Ela interrompeu, eu falei assim, não, desculpa, eu sou mestra. Eu só olho assim, por quê? Porque eu sou mestra. Ela não admitia chamá-la de mestre, Não, tá certo. né? Militante muito insuportável, PQP. Ô, Everton, vai para outra live. A nossa live é de militância o tempo todo? Sim. Hoje a gente está lendo um artigo científico. Você não vai conseguir entender, Everton. Está tão distante de você, amiguinho. A concordância da profissão pode ocorrer com antecedente título, mas o predicativo também pode concordar com o gênero do referente, configurando um contexto de regra variável. A lei apenas delimita qual deve ser o escopo de compreensão da regra, dando visibilidade à expressão de gênero. Depois de ser aprovado no Senado, esse projeto passou a vigorar como lei em 2009. Olha que o projeto é de 2005, né? Sancionado em 2012. Só foi sancionado em 2012 Lei 12.605 pela presidenta Dilma Rousseff. Claro. A gente falou de deputada, a gente falou de senadora, agora a gente está falando de Presidenta. 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 Que é presidenta do que mesmo agora? O que ela tá fazendo agora na vida dela? Ela tá brincando de BRICS.
É, né? No BRICS, né? Que tá Uhum. deixando os Estados Unidos com as pernas bambas. Ela foi eleita por unanimidade por todos os outros possíveis diretores dos outros países. É Ah, tá. unanimidade, presidenta por unanimidade. De vários países aí, o banco para vários países. É sobre isso. Vamos Presidenta. lá. A gente é muito venenoso também. Eu tô falando que a gente só tá lendo artigo, a gente não tá militando. Que gente incrível, não. Só gente incrível Ah, e mas gente pelo muito amor de Deus, gente. suportável. Não, vou falar uma coisa, cara. Eu vou falar uma coisa. E aí vai outra crítica, olha aí, para quem acha que a gente não critica. Eu sou um grande crítico da esquerda em geral e do PT em relação a Dilma. A esquerda e o PT deixaram a Soltou Dilma a mão dela. Soltou a mão dela. soltaram a mão dela, deixaram ela sofrer coisas que ela não precisava e não deram a essa mulher incrível o reconhecimento que ela merece. E não dão até hoje. E não dão até hoje. Contudo, leis para mudar a língua pela igualdade são inócuas se não houver espaço para representatividade e reconhecimento da diversidade. No período de 2011 a 2016, o Brasil foi governado por Dilma Rousseff, que escolheu flexionar o atributo presidenta ao amparo da lei. Ah, chupa! Ai, ai. Não se tratava de neologismo. A forma presidenta, assim como o emprego do sufixo enta para cargos femininos, é atestado por instrumentos normativos, gramáticas, dicionários, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, embora de uso pouco generalizado. O fato de ser pouco generalizado é reflexo da baixa representatividade feminina, porque ela foi a primeira e única mulher a governar esta porra deste país. Ei, gatona, Exatamente. tudo bem, meu amor? Fala, Dalou! Bom Falinda. demais. Cara, esse artigo tá bom demais. Tá o melhor dos três. Tá. O artigo da mulher tem um artigo feito por um homem, que é um cara foda, outro escrito por outros dois homens. Agora, o terceiro artigo, que é esse artigo, é o terceiro artigo só do seu amigo Fernando. O terceiro artigo, feito por uma mulher, está o melhor de todos. Isso, eu não esperava menos, né? Mas desculpa, sejamos honestos. Ela tem bem menos espaço na academia do que os homens que a gente citou aqui. Pois é, né? Pois é. Ela é bem Isso tem que menos ser dito. conhecida, não é? Isso tem que ser dito. É verdade. É Quer verdade. continuar a leitura? Vamos lá. A maior inserção de mulheres nas instâncias de poder mobiliza mudanças. Ah, antes disso, Altieri, só né, deixar essa ênfase, né? Que ela fala aqui, ó. A forma presidente, assim como o emprego do sufixo enta para cargos femininos, é atestada por instrumentos normativos. Ou seja, já se poderia estar usando tranquilamente clienta, sargenta, gerenta, mas não se usa por uma questão que é social, não é linguística. Ai, ai. E com detalhe importante, se fosse um neologismo também teria valido. Mas as pessoas Com trataram certeza, como um neologismo que não poderia ser tratado. com Inclusive, certeza. antes da discussão de pronome neutro, foi a única discussão que as pessoas estavam fazendo sobre língua no mundo. É Tratava de verdade, gênero. Tratava de é gênero. verdade. Né? Vamos Sempre o lá. mesmo assunto. Isso, o nome disso é pânico moral. Vamos lá. A maior inserção de mulheres nas instâncias de poder mobiliza mudanças, como a construção de banheiros femininos no plenário do Senado Federal, Gente, somente vem em cá. 2016. 2016, essa porra desse Senado e do nosso, do Senado e da Câmara simplesmente não tinha banheiros para mulheres. Eu vou repetir, em 2016 não havia banheiros para mulheres. Ah, Thierry, mas o presidente Lula entrou em 2002. Esse filho da puta não construiu banheiros para mulheres de 2002 a 2016. Ele está Agora muito, estamos tirando ele o tá um de pouco tudo. mais, ele tá bem mais atencioso agora nessas questões, para falar a verdade. Aí Sabe a por que gente eu não tem que falei? falar, Sabe por quê? Porque veio o fascismo aí, deu uma mexida com o poder dele. Ele está com medo do fascismo, está com medo de perder a eleição, está com medo de perder um lugar no espaço, e espero que com esse medo ele atenda a população LGBTQIAPN+, e as mulheres. e E ele temos está um outro fator, demonstrando né, isso. Thierry? Hã? E temos um outro fator. Tem o fator político, sim, mas tem um outro fator. Tem um fator chamado Rosângela, Sim. né? Você Tem viu? que reconhecer. O último discurso dela, que ela falou que só tinha homens falando, ele trouxe ela para falar. Ela, não, não sou eu, são as outras. E trouxe as outras para poder falar em público. É Janjinha. Coisa É fofa. Janja, Coisa fofa. é Coisa Janja. fofa do Então, assim, papai. Né? temos que dizer que ela está, né? Fazendo a diferença. Vamos lá. E também a maior produtividade de sufixos flexionados no feminino. Por ser uma regra variável, escolher entre presidente e presidenta reflete o modo como as pessoas inferem as regras a partir das experiências, construindo sua consciência linguística. Dilma Rousseff sempre fez questão de se referir a si mesma como presidenta, mas nem sempre sua escolha era respeitada. A reportagem do jornal O Globo, de 12 de novembro de 2014, para variar, se inicia assim, abre aspas, a presidente Dilma Rousseff e a Sheikha Monza Bint Nasser. Tanto o presidente quanto o sheik são abonados por instrumentos normativos, inclusive o Volpe.
Mas a forma feminina sheikha não é. Enquanto presidenta, sim. Por que para Dilma Rousseff a regra aplicada foi a de nome de dois gêneros, com a marcação do gênero no determinante, enquanto para Monza bin Nasser a regra aplicada foi a de marcação binária, sheikh, sheikha. As possíveis explicações extrapolam o processamento linguístico. Olha que elegância para dizer que não tem nada a ver com linguística, né? E apenas sinalizam a postura reativa de setores da sociedade que não aceitaram o fato de o país estar sob o governo de uma mulher, o que culminou no golpe de 2016. Deixa eu só responder pro cara, que o cara falou assim, mais de 90 mil em uma diária, e ninguém fala, não, 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 cara, tem muita gente falando. Quem lida com fake news tá falando. Nós aqui não trabalhamos com fake news. Passa para a próxima live, você vai encontrar fake news por lá. Valente, tem uma coisa que eu nunca perdoei, a Carmen Lúcia, que é uma mulher A que Carmen, merece a meu Carmen respeito por muitas coisas, claro que merece, mas teve um dia que ela falou que ela não era presidente do STF, ela era não era presidente, ela não era presidenta? presidenta, ela era presidente porque ela respeitava a língua portuguesa. Eu queria tanto estar perto dela para falar assim, você está errada, você não está respeitando a língua portuguesa. Eu queria Não, tanto falar com ela, você não sabe, ela eu não é. até diria com todo respeito, eu até diria com todo respeito, com toda a vênia que ela merece. Eu diria, excelência, Vossa Excelência está errada. Sim, sim. A senhora está Ainda, equivocada. Então, assim, ainda porque diria assim. aquilo foi um tapa tão feio, e foi justamente na época do Temer. Foi assim que a Dilma foi golpeada, né? Aquilo aconteceu. Tão triste, né, cara? A gente não Pois é. precisava disso de uma mulher da envergadura da Carmen Lúcia. A gente não precisava disso. E ela simplesmente não sabe português. Porque as pessoas acham que ela saber um pouco de latim, enfiar no meio dos textos jurídicos dela, é saber português. Não é não, gente. Não é mesmo, né? Mas, enfim, como esse artigo aqui está dizendo, o senso comum sai falando coisas sobre a língua como se especialistas fossem, né? E as pessoas vão ouvir mais da Carmen Lúcia do que o Otiério e o Ah, não, Valente mas e a Raquel. entra uma outra questão, aí entra uma outra questão que é o poder, né? E essa fala dela, ela saiu em letras garrafais, né, em todos os jornais, e saiu também no Jornal Nacional no mesmo dia que ela falou, saiu no Jornal Nacional, né? Então é isso, gente. Sim, sim. Vamos lá. A ascensão de mulheres às instâncias mais altas do poder não necessariamente sinaliza mudanças de padrões na língua. Ó, oh, a É, ministra Carmen Lúcia, porra, acabei de falar mal da sujeita, vamos ver pois o é, que a vai cair ministra no Carmen tema. Lúcia Antunes Rocha, primeira e única mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal, o quinto posto mais alto da República Federativa do Brasil, em seu discurso de posse disse: Eu fui estudante e eu sou amante da língua portuguesa. Acho que o Eu cargo é juro de que eu não sabia que presidente. estava aí, viu? Eu juro que eu não sabia. Mas Ela vamos fala lá. assim: Acho que o cargo é de presidente. Não é não? Como re... Ai, que eu faria uma piadinha e sairia até meio machista. Eu falo assim, então, a senhora diz que é amante da língua. Eu sou casado com ela e garanto que a senhora está errada. Como reporta a matéria do G1 de 10 de agosto de 2016. Subjacente à decisão de escolha da ministra está a concepção de que a escolha de uma forma linguística não torna as pessoas mais ou menos machistas. Já seus comportamentos e atitudes, sim. Então, gente, eu acabei de falar com um cara que a gente não trabalha aqui com fake news. Eu falei um fato e, na sequência, o fato estava narrado no próprio livro. Pois é. Bom, é isso, né? Você continua? A representatividade leva a pequenas mudanças, com pequenas conquistas pela igualdade, enquanto a luta continua. O movimento pela igualdade de gênero não é binário. E o não conformismo, com as definições de gênero alinhadas ao padrão binário, é o mote para as ondas de movimento não binário. O LGBT, do LGBT ao LGBTQIA, na verdade está faltando aqui APN mais ainda, né? O PN mais, aliás. E não conformismo também esbarra no domínio da representação linguística. Qual é a forma de gênero gramatical para referir a pessoas não binárias? As descrições linguísticas até o momento não atestam a sistematicidade de pronomes neutros ou morfemas flexionais de gênero neutro no português. Existem análises de usos ainda assistemáticos em que possibilidades são testadas. Destas, e como em todes, gates, parece ser a forma que possibilita encaixamento no sistema. É o que a gente tem pregado aqui o tempo todo, né, Valente? A gente tem formas em movimento, digamos assim, e o E parece ser a forma mais indicada para a gente resolver a maioria dos casos, não todos. Essa forma tem sido usada para codificar
duas regras, gênero neutro e linguagem neutra de gênero. Coisas completamente diferentes. Gênero neutro é a inserção de uma segunda ou terceira, se a tese no morfema zero não é considerada, forma na língua, para se referir a pessoas não binárias. Reitero, não existe neutralidade de gênero, e sim gênero genérico. Não existe neutralidade de gênero que ela está colocando aqui, né, quando a gente está se referindo ao masculino. Não é isso? E é engraçado porque a Raquel, ela deu uma entrevista, né, sobre essa discussão e ela afirmou que não existe linguagem neutra, mas que ela preferia falar numa linguagem inclusiva. E isso vem sendo usado muito. Já citaram, porque quando eu falei assim, me fala de um linguista, citaram justamente ela, né? Porque é isso, as pessoas pegam o trechinho ali e acabou, tá dito, é isso, né? Vai lá. Neutro inclusivo com a inserção de um morfema de gênero neutro para se referir à figura, em português todo masculino, toda feminino, para pessoa binária e tode neutro para pessoas não binárias e agêneras. Ela separa aqui não binárias de agêneras. Pessoas agêneras são pessoas. Pessoas agêneras são pessoas não binárias. Agora, Então, aqui, essa dentro questão aqui, eu não chamo pessoas agêneras. Outro dia eu tive essa discussão com Juliane Greco. E eu quero a sua opinião sobre ela. Ela fala, Ju fala sempre que ela é uma mulher transgênera. E eu falei para ela que, na minha opinião, ela é uma mulher transgênero. Porque é transição de gênero. A palavra gênero só fica no masculino. Essa é a minha opinião. E nem vai Então, para. mas eu já vi Sim, muita gente está usando. Muita gente está muita usando. gente tem usado. E o uso que está sendo feito aqui é esse também. Então, nós temos um padrão normativo que está sendo mudado. Provavelmente. Pelo padrão Pelo normativo, entendimento, todas as pessoas pelo são transgêneras. entendimento, pelo entendimento de que virou um adjetivo, né? Sei lá, um adjetivo. É um Ó, adjetivo e não só o adjetivo, já era um adjetivo, né? mas o transgênero está se referindo à mulher? Não? Sim, na minha opinião, sim. Por isso eu falei isso com a Ju. Mas aqui nós temos aqui um texto que está tratando do assunto por uma doutora no assunto e ela está colocando isso no feminino. E a gente tem visto muita gente colocar no feminino como a Ju faz. Então, não é que eu tenha falado errado para a Ju, eu falei para ela o que é a norma, mas a gente já está presenciando aqui a mudança da norma, e essa mudança da norma está se adequando ao que a gente está discutindo atualmente. Vocês estão Altieri, nós fazendo. merecemos um prêmio, cara. Olha o que nós estamos Tem, fazendo no tem, mundo. tem que andar com uma placa no peito para dizer o que são. Então tá, Agnes, se é isso, eu estou feliz, né? Pelo menos quando houver seres humanos lendo essa placa e respeitando essa placa, tá tudo bem, tá, Angela? Não tem problema nenhum, não. A gente está feliz com isso mesmo, de verdade. Simbiose entre discurso e gramática, não sei, sempre vai haver simbiose entre uma coisa e outra, né? Aqui é um processo de mudança linguística mesmo. Tá vendo, professor Valente? O Altieri está indo contra a Ju. Eu tenho um trato com a Ju, tá? Eu tenho um trato com a Ju. É um trato que nem você sabe, Noah. A Ju pede pra mim, pra eu, no privado, né? Ela, se eu falar qualquer coisa assim, assado, você fala comigo? Aí eu falo com ela no privado, é um trato que nós temos. Essa dona Norma sabe tudo mesmo, tudo é essa senhora. Ela tem TikTok? Tem TikTok, só que aqui o arroba dela é Cíntia Chagas. Vamos lá, continua. É Continua, verdade, continua. é verdade, é verdade, é verdade. Essa é a descrição das possibilidades de inferência das regras a partir da observação dos usos. Em processos de variação e mudança, há períodos de maior ou menor estabilidade no sistema da língua. Em períodos de menor estabilidade, as regras ainda não são inferidas de maneira homogênea pela comunidade. Você pode repetir tudo isso? Eu confesso pra você que eu me perdi no meio da explicação. Tá, É é que eu sério. virei a página, né? Não, tô ligado. Eu tô no Tá, lugar tá. certo. Então Só vamos lá. Ela diz o seguinte: vamos lá. essa é a descrição das possibilidades de inferência das regras a partir da observação dos usos. Em processos de variação e mudança, há períodos de maior ou menor estabilidade no sistema da língua. Em períodos de menor estabilidade, as regras ainda não são inferidas de maneira homogênea pela comunidade, que é o momento que a gente está em relação à neutralidade de gênero. A gente está no período de menor estabilidade, quer dizer, ainda não é todo mundo que está entendendo, ainda não é todo mundo que está usando,
a gente mesmo não está conseguindo usar em todos os contextos. Então tá né, uma coisa assim. A gente vai ver o seguinte, eu acho que é preciso ser posto isso aqui, né? Tem que explicar duas coisas aqui, dois conceitos fundantes da sociolinguística foram postos aqui, que são os conceitos de variação e mudança. Variação é quando nós temos estruturas linguísticas que estão em concorrência num determinado momento. Por exemplo, no momento a gente utiliza a palavra você, a palavra ser, a palavra você. E para escrever, a gente tem VC. Isso Isso. tudo para se referir ao mesmo fenômeno que é o pronome de tratamento, né, de segunda pessoa, que faz uma concordância com terceira, mas é isso que é esse pronome de tratamento. E nós temos aqui, então, algo que a gente chama de variação linguística. Quando a gente fala de mudança, a gente está falando do fato de que vossa mercê, num processo de muitas variações, mudou para você. Então, de vossa mercê para você, mudança. De você para o CC, VC, que são as formas que existem atualmente, a gente chama isso aqui de variação. Variação. Aí a língua fica mais estável ou menos estável, de acordo com fenômenos políticos, sociais, uma série de coisas. Por exemplo, a internet interferiu demais em todas as línguas humanas, não é só na língua portuguesa, não. E a internet está fazendo tudo isso. Então a gente tem um momento de intensa modificação. O português mudou muito de 2000 para cá. Não é de 1950 para cá. De 2000 para cá, o português muda muito. Aconteceram variações que não se fixaram na língua, não se cristalizaram. Outro dia a gente estava ensinando para Noah que a gente teclar com a pessoa era quer tecer comigo? Né? Isso que parecia ser uma coisa super moderna em 2005, Já Noah não acabou. conhece. Acabou, acabou. Sim. Foi variação e não se consolidou como mudança. Né? Algumas coisas se consolidam e outras coisas não se consolidam. Então a gente está falando, o internetês, na verdade, engloba tudo isso, mas é só instabilidade na língua. Nós estamos em um momento de instabilidade. E essa instabilidade específica, que é de gênero, ela é complexa. E as pessoas têm dificuldade de compreendê-la. Então, nós estamos num momento de instabilidade. É natural que, nesse momento, a gente faça confusão de como usar, né? Eita, obrigado, filha. Vocês têm uma filha que você pede um bolo de canela, ela vai lá e faz o bolo de canela pra você? Olha, Desculpa, olha, eita, gente, olha só isso. Olha o que é o bolo de Sofia, quentinho, olha só. olha. Olha, Eu morro tô, de. olha, eu tô quase sentindo o cheiro aqui. Continua lendo, por favor, que eu vou comer bolo agora. Ô, Sofia, quando eu for aí em julho, eu quero bolo, hein? Também. Ô, Valente, rapidinho. Aquela possibilidade de você vir bem no iniciozinho de junho para aquele evento, tem alguma possibilidade ainda ou você descartou? Eu preciso dar uma olhadinha aqui. Tá, Ah, beleza. para aquele evento lá? Não, não, acho que não. Acho que não vai rolar, não. Não, né? Beleza. Não, não. Mas as férias eu Eu tô. falando um bolinho não binário para você. Não As sei o férias que é, eu tô. não sei o que é isso, mas a gente aceita, né? O bolinho não binário? Exato. As férias eu tô com ela na cabeça. Tá, beleza. Vamos lá. Onde eu parei aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Em reportagem de 12 de novembro de 2020, o Yahoo Notícias apresenta o comunicado de uma escola particular do Rio de Janeiro à comunidade. A neutralização de gênero gramatical consiste em um conjunto de operações linguísticas voltadas tanto ao enfrentamento do machismo e do sexismo no discurso, quanto à inclusão de pessoas não identificadas com o sistema binário de gênero. Nesse sentido, acolhemos ativamente demandas legítimas da sociedade, permitindo a docentes e estudantes que manifestem livremente sua identidade de gênero e contribuindo para uma representação mais digna e igualitária dos diferentes gêneros. Assim, a substituição da expressão queridos alunos por querides alunes, por exemplo, passa a incluir múltiplas identidades, sob a marcação de gênero em E. Alternativas como queridas alunas igualmente mostram-se viáveis ao evitar a representação de todos os gêneros pelo masculino. A análise do comunicado permite inferir que a regra aplicada pelo colégio é de neutralização de gênero com a substituição de uma forma, queridos alunos, de gênero genérico por outra, querides alunes, sob o argumento de que, com essa mudança, passa a incluir múltiplas identidades sob a marcação do gênero em E, o que na prática significa que a mudança se dá apenas na forma da expressão do gênero genérico. Em seguida, sugere queridos alunos e queridas alunas, com a mesma regra de igualdade de gênero. O que é assumido como neutralização do gênero gramatical é, na verdade, a oposição ao masculino como gênero genérico. Aí vem aquela pergunta que as pessoas sempre fazem: uma coisa vai substituir a outra, eu tenho respondido que não. Mas aqui é um outro posicionamento. Então, Existe a é que, na verdade, as duas possibilidades, né? Sim.
E o Telefone, né? mais curioso é que essa escola teve problemas, né? E aí é muito engraçado, porque o comunicado não está dizendo assim, todos serão obrigados a utilizar essa forma, ninguém pode escolher. Está dizendo o contrário. Está dizendo, ó, todos têm a liberdade de se apresentarem e os professores têm total liberdade de tratar as pessoas de acordo com as suas escolhas. Como é que a sociedade pode ser contra? Aí é engraçado, porque são contra e falam que quem está tentando impor alguma coisa é quem defende a linguagem neutra. Só que, na verdade, quem defende está defendendo a liberdade de escolha das pessoas e quem é contra é que está tentando impor. Né? Vamos lá. 5 anos antes, em 22/9/2015, o jornal O Globo noticiava: professores do Dom Pedro II adotam o termo, enfim, Eu lembro alunx, disso. Alunix. alunix, que é com X, para se referir a estudantes sem definir gênero. Na reportagem, um professor explicava: em uma prova, como resultado desse processo, coloquei alunix no cabeçalho. Na hora da aplicação não teve resistência, mas depois alguns estudantes riscaram o termo e colocaram aluno. Foram poucos, e isto é natural. Só Ô, enfatizando, tá, Valente, gente, que a. hoje, essa semana e da semana passada, eu tô com turmas novas, né? É o momento de eu conhecer os alunos, né? E aí eu cheguei e perguntei para a pessoa, né? Como eu sempre pergunto seu nome e seu pronome, perguntei para os meus alunos e começaram a passar, todo mundo falando. Chegou num determinado menino, aí eu falei, ele falou, eu não vou citar o nome dele não, que ele falou assim, meu nome é João. Eu falei, seu pronome. Eu não tenho esse negócio, não. Aí eu virei e falei assim, você não tem esse negócio? Que negócio? Esse negócio de pronome, eu falei, então eu posso chamar de ela? Não, não tem esse negócio, não. Eu falei, pô, pois eu só quero saber qual é o seu pronome, né? Eu falei, será que seu pronome é ele? É isso que você quer dizer? E tal, beleza. Aí eu brinquei ali na situação e continuei com os outros alunos. E aí a gente escolheu o tema também que a gente vai trabalhar numa intervenção poética. O primeiro dia, geralmente, eu faço isso, sabe? É uma turma de técnico agropecuário. Eu trabalho lá nós temos 3 cursos, que é o de meio ambiente, de informática e o agropecuário. E o agropecuário é tradicionalmente o mais machista. E a gente foi Sim. definir o assunto que a gente trabalharia numa intervenção poética, eles elegeram lá desigualdade social. Depois que eles saíram, umas meninas ficaram e elas falaram, ô professor, a gente queria que fosse feminismo. Eu falei, mas é eleição, não tem como, né? Aí ela falou assim, os meninos aqui estão precisando muito. Aquele menino que não quis te falar o pronome, ele é muito machista. Mas pra você ver, né? Ele disse que não sabia o que era. Na verdade, ele sabia exatamente o que era, e ele se recusa até a dizer que o pronome dele é ele, porque dizer que é ele fere de alguma forma. Já que é óbvio ser ele, ele não quer citar isso. Então, E, é bizarro que assim, a palavra pronome parece que para algumas pessoas virou um sinônimo de algum problema, de alguma coisa. Você fala, gente, pelo amor de Deus, pronome é uma categoria gramatical. obrigado, Paulo. Basta você, sabe, é só isso, né? Enfim, vamos lá. É, a situação reportada evidencia um conflito de norma. O professor adotou um morfema para a neutralização do gênero, no caso X, com o mesmo efeito que E. E alguns alunos o alteraram para o morfema que faz parte da sua representação da regra. Há iniciativas que prescrevem essas regras, como o Manual para Uso da Linguagem Neutra em Língua Portuguesa, de 2020. O manual apresenta as formas para uso de linguagem neutra de gênero. Aplica-se a pessoas não binárias, bebês intersexo, ao nos referirmos a um grupo de pessoas com mais de um gênero ou quando não sabemos quais pronomes usar com determinadas pessoas. Deixa eu só te É dizer, ó, enunciado. vocês ganham para ficar o dia todo falando nisso. A gente tá reclamando. Essa live aqui, ela deu R$ 1.200 para cada um de nós, o TikTok. A gente tá achando pouco, eu acho que a gente tá merecendo mais, porque a live tá se prolongando muito, mas eles prometeram pra gente que se a gente fizer uma sequência de lives, pelo menos umas 3 lives por semana, eles vão pagar pra gente 2.400, vai dobrar esse valor para cada um de nós dois aqui. Então, assim, eu peço que você continue vindo aqui jogando hate na gente, porque quanto mais gente aqui embaixo, mesmo que odiando a gente tá ganhando mais dinheiro. Né? Então, eu e o Valente estamos felizes. Inclusive, o Valente vai usar esse dinheiro para vir aqui me visitar. A gente mora a mais de 1.200 quilômetros um do outro, e a gente vai ter grana para isso, né, Valente? Exato. Sim, sim, sim. Então a gente tá ganhando sim. Está respondida a sua pergunta? Beleza. Mas, ó, Thierry, mas aqui na minha casa também, porque quem tá pagando é o PT, você sabe, né? Tá pagando seu aluguel? O PT que tá pagando. É sério? E eles mandam aqui para minha casa todo final de semana, toda Cara, semana, pra mim, eles pra mim mandam um ele só saco com mandou, 10 pra mim, ele só pãezinhos. mandou o kit gay, você acredita? Não, mas para mim vem um saco com 10 pãezinhos com mortadela Pra mim só veio o kit gay. Mais para a nada. semana toda. Mas o kit gay já tá bom, né? Ah, tá bom. É que Cara, eu optei, não era no opção. kit gay veio um CD da Beyoncé que tá um traço de luxo. Bom, né?
É que eu Bom, optei pelo pão com mortadela porque eu sinto mais fome, então eu falei, vai o pão com mortadela, né, né? você já tem tudo da Beyoncé aí, né? Já, já, É, mas já. madeira de piroca a gente tem um estoque, né? Sim, sim. É que eu Então tenho que vamos levar lá. para a escola, né? Porque meus alunos, como é que eu vou fazer os meus alunos se tornarem, né? Se eu não levar? É verdade, Vamos lá. verdade. Eu É tenho uma mamadeira, enunciada aqui. a mamadeira de piroca que eu tenho é do bote. É. Mas Fizeram o vamos lá. corte? Já fizeram? Deixa eu perguntar, já fizeram o corte da live para postar? Olha lá, esquerdista confessa que faz doutrinação ideológica na escola. O que ganha Vamos lá, 1.200 por live, mas o 1.200 é verdade, viu, gente? vamos lá. É enunciada aqui uma terceira regra. A forma E é, ao mesmo tempo, gênero e neutralização de gênero. Essa mesma regra se encontra em outro manual, o guia Todos Nós de Linguagem Inclusiva, que se propõe refletir sobre o uso de uma linguagem que promove a equidade de gênero, respeita e inclui mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, queer, Cara, intersexo, assexuais e aliados. é gênero, é gênero e neutralização de gênero. É gênero de pessoas não binárias e é neutralização de gênero. Isso, ficou perfeito. Isso, Ficou. Bruna Volpe. Vamos Bruna lá. Volpe usa exatamente dessa forma, né? Sim, Perfeito, cara. vamos Vamos lá. lá. Beleza, Jaque, a gente vai Rapaz, dividir. peraí, mas, Jaque, mas nós peraí, vamos, mas a preciso gente falar vai uma coisa, eu conseguir. preciso falar uma coisa, rapaz. Eu preciso falar uma coisa, rapaz. Você falou Bruna Volpe. Quando você fala Bruna Volpe, eu sou obrigado a dizer, né? Que mulher, né, cara? Que mulher, em todos os sentidos, assim, Você viu o linda, ensaio que ela talentosa, fez? Que inteligente. coisa mais linda foi aquele ensaio que ela fez, todo sensual, com a fotógrafo. Você viu, não viu? Viu, Pelo você amor viu de que eu vi Deus, que você, gente, pelo eu amor vi de que você Deus. marcou lá. Eu vi que você marcou. Que mulher perfeita, em todos os níveis. Né? Adoro a Bruna, pelo amor de Deus. Não, eu preciso Vamos ir lá. no show dela, cara. É uma vergonha morar em São Paulo e não ter ido no show dessa mulher É uma ainda. vergonha. É uma vergonha. Mas, mas Mas vamos bora lá. lá. Mas, enfim, mas que na prática promove a troca de uma forma por outra. Inclusão do gênero não binário na língua portuguesa. Hoje, no nosso idioma, usamos o masculino quando falamos de forma generalista. A proposta é passar a usar a letra E no lugar do O ou A. Quando se dirigir a um coletivo, diga todes. Em vez de amigos, amigas, diga amigues. Como em todo processo de gramatização. Gramatização? Não seria É porque gramaticalização, eu não? Acho que entendo. não. Não, é porque é o seguinte, gramatização é diferente de gramaticalização. Ah, Gramaticalização é tá. quando você é quando é o conceito de você mudar uma palavra de uma classe gramatical para outra por algum fim. Tá. E gramaticação, não, como é que é? Gramatização. Gramatização Gramatização. é quando você fixa uma regra gramatical. Entendi. É diferente. A pres- Mas vamos lá. como em todo processo de gramatização, a prescrição de normas, no caso, uma gramática para o gênero neutro, pressupõe que o comportamento linguístico regra de um grupo o padrão a ser generalizado para a comunidade. No entanto, ainda não há descrições linguísticas sistemáticas para alimentar a prescrição desses usos. Estamos Perfeito. diante de um Vamos explicar isso prescritivismo aqui? baseado. Vamos explicar isso daqui? Muito do que eu e o Valente falamos aqui nas nossas lives é com base nesses manuais que existem. Esses manuais, porém, eles foram organizados por grupos de linguistas e não linguistas, pessoas da comunidade, que pegam palavras que possuem gênero e eles dão um exemplo de como pode ser modificado. Porém, nós ainda não temos um expressivo uso dessas palavras. Por exemplo, a palavra todes, ela está muito expressiva. A gente consegue fazer uma descrição muito completa dessa palavra. Mas a palavra, sei lá, por exemplo, irmane, talvez as pessoas ainda usem pouco, né? A gente ainda tem pouca descrição. A gente tem a forma nos manuais, mas a gente não tem uma comunidade tão expressiva ainda falando disso. Aí alguém pode falar assim, mas, ô Thierry, você falar isso fragiliza a nossa luta. Não, não fragiliza. Nós somos cientistas e não estamos aqui para inventar o que acontece na língua. A língua precisa trazer essa descrição efetiva para que nós possamos falar que essas palavras existem. Por quê? Existem palavras que não flexionam no masculino e feminino. Por que necessariamente ela tem que flexionar no neutro? Se as pessoas não fizerem uso disso com o passar dos anos, algumas palavras vão ficar sem a possibilidade do gênero neutro. Só vai ter o gênero neutro se de fato for usadas. Então pode ser que boa parte das palavras que já estão descritas nos manuais não sejam efetivamente utilizadas. Apenas sou contra uma coisa, Altieri, sou contra crase. É por isso mesmo que você não pode fazer letras, Noah. Eu proíbo, Altieri, grande autoridade de qualquer coisa, proíbo o Noah de fazer letras no mundo, tá bom? Acabou. Não discute mais isso. Vamos lá. Se Vamos quiser lá. fazer letras, vai ter que ser letras em inglês, pra você se virar com o Marco. Mas tipo, da língua portuguesa, não. E lá não tem crase. Vai pro inglês, que lá não tem crase? Pronto. Isso aí, bem melhor.
Vamos lá. É, Estamos diante de um prescritivismo baseado na intenção das pessoas que escreveram os manuais, e não no prescritivismo baseado em um padrão linguístico identificado em uma comunidade de fala. Ou seja, trata-se de uma intervenção na língua de cima para baixo, tão excludente quanto qualquer outro comando paragramatical ou prescrição inspirada na norma curta. Assim disse Faraco, Eu não em entendi, eu 2008. quero, eu quero voltar, eu quero voltar. Estamos diante de um prescritivo baseado nas intenções das pessoas que escreveram os manuais, e não de um prescritivismo baseado em um uso linguístico identificado numa comunidade de fala. Ou seja, trata-se de uma intervenção na língua, de cima para baixo, tão excludente como qualquer outro comando paragramatical ou prescrição inspirada na norma culta. Faraco é vivo? Faraco é. É, Faraco é vivo? Deixa eu É ver. sério? Por que você está perguntando isso? É porque eu tô achando. Eu achei que ele tivesse morrido. É, eu já disse, Não. sim. Aqui, ó. Ele tem 40 anos só? Ah, não. Peraí. É Não, que apareceu apareceu outro Faraco. a gramática Não, não, dele. é que apareceu outro Faraco. Carlos Alberto Faraco. Agora sim. Não, ele tem 73 anos, tá vivo. Gente, olha o que Noah falou. O acraseado não muda nada na frase. Você tá dizendo que é desnecessário? Gente, alguém muta essa pessoa chamada Noah aí, por favor, que eu não sei quem é. Gente, mas qual é o. Por que, que o Noah tá. Por que, que Noah tá incomodado com crase, gente? Bom, vamos lá. Além do prescritivismo, a informação truncada pode gerar equívocos de interpretação das regras. Um exemplo é a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, de 2019, intitulada Pronomes Neutros Ganham Espaços nas Ruas, Redes Sociais e até em Empresas, cujo lead é: o uso prevê a substituição de artigos a, ela, dela e o, ele, dele por x, ele, dile. Desafio da linguagem neutra é superar a lógica do português. Como o material está restrito a assinantes, a leitura apenas do título da reportagem e do lead acessível e compartilhável sugere a interferência de que uma quarta regra, ainda mais radical, só passará a existir o gênero neutro em português. E encontramos evidências para dar suporte a essa inferência de regra. A gente vai explicar a lead, é aquela parte que vem abaixo do título, também em letras grandes. A gente tem o título, Lula nomeou ministro Olavista. Aí depois embaixo tem, como é que é o nome do cara? Heitor Freitas que inclusive foi machista com a Dilma, agora não é nem ministro, é diretor, agora é diretor da Sudene, isso é a lead, é o lead. E depois embaixo é que vem a reportagem. Eles colocaram isso aqui no lead, abaixo a gente vai ter a explicação, mas a maioria das pessoas não lê a reportagem todas, e essa aqui é necessariamente um jornal por assinatura. As pessoas têm acesso só a essa primeira parte. Printa e leva isso, levando a linguagem neutra de forma totalmente inadequada. O último Não, cara que esteve aqui debatendo comigo, o que ele colocou bem claro foi: eu achava que a mudança era muito maior, como a maioria das pessoas pensam que é. exatamente. Exatamente. Vamos lá. É... Não, e fora que a manchete, o lead tá errado, né? O lead traz conceitos errados, né? Porque olha só que interessante. O uso prevê a substituição dos artigos a, ela, dela, e desde quando ela e dela são artigos? Cara, você entendeu quem é que escreveu essa reportagem? Foi Foi o o. Ah, Fernando! Fernando. Foi o Fernando. Fernando escreveu essa reportagem, rapaz. Tá aqui os 3 artigos, ó. Olha os 3 artigos. X, nunca houve a proposta de X ser um artigo. Nunca houve a proposta de X ser um artigo. Desinência de gênero, sim, já houve essa proposta. Artigo nunca. Mas agora a gente achou o terceiro artigo do Fernando. Isso. Até que, enfim, agora a Vamos lá. gente entendeu o E por, Fernando. e por falar nisso, acho que a mãe dele não deixou ele mexer na internet hoje, né? Porque não apareceu. Parece. Verdade. Vamos lá. O jornal A Tribuna Online, de 3 de março de 2021, noticia que uma professora de um sexto ano de uma escola de Vitória do Espírito Santo enviou uma mensagem de boas-vindas aos estudantes. Bem-vindes na plataforma de ensino virtual, o que, segundo o jornal, causou indignação em alguns pais. Segundo o jornal, abre aspas, a prática é incentivada pelo movimento LGBTQI+, como forma de respeitar as pessoas que não se identificam como homem e nem mulher. Nesse período de menor estabilidade do sistema, de início, a forma E emerge para atender a demandas identitárias de pessoas não binárias e agêneras para a autorreferência.
mas há pessoas que defendem e prescrevem o uso da forma para se referir a todo mundo, com uma estratégia de neutralização de toda referência ao gênero. Assim como se deve desconfiar de quem diz que as feministas queimam sutiãs, elas nunca os queimaram, é preciso desconfiar de quem atribui a um movimento que a cada dia incorpora mais uma letra à sua sigla para contemplar toda a diversidade, a intenção de apagar o gênero, a neutralização do gênero. No entanto, é por conta da falta de entendimento da regra decorrente dessa menor estabilidade do sistema que pipocam leis contra a neutralização de gênero. Na esfera federal, no início de 2021, havia 6 projetos de lei com matéria relacionada aos usos da linguagem neutra de gênero. O projeto 5.198 de 2020, do deputado federal Júnior Amaral, do PSL. Qual é o nome como é que é o nome da deputada? Não, é deputado. Ah, tá, é do PT? Não, é do PSL. Ah, Sabe o tá. PSL? PSL. Ah, tem o PSL, aquele PSL, né? Deixa eu te perguntar, 17, né? PSL 17? Isso. Isso. Deixa eu te falar uma coisinha. Que eu falar aqui, gente, que é importante, na esfera federal. Ah, tá. Havia 6 artigos em 2021. Havia 350 350 projetos sendo circulando entre as esferas municipais, estaduais e federal. Havia, ano passado, 350 artigos contra a linguagem neutra. Só esse ano, até fim de março, havia 69 artigos tratando do mesmo assunto. Ainda que o STF já tenha decidido que professores podem decidir o que vão estudar, né, e que isso não cabe às esferas estaduais e municipais, havia esse número incrível de projetos contra pessoas trans, né? E é por isso que a gente vai continuar lutando, né? Mas vamos lá, continua. Então, só falar uma coisa aqui. Furlan, posta aí pra gente o link da sua petição pedindo Libras nas escolas já, que eu assino. Vamos lá. O projeto... Eu não vou passar por cima dos pais, não. Deixa os pais lá no portão da escola, lá, reclamando. Não vou passar por cima de ninguém, não. Deixa eu te falar, Fulano. Eu vou te contar uma coisa. Quem decide o PPC de um curso são professores, não são os pais. Por que agora você está preocupado com isso, né? Qual foto? Não lembro, não lembro que foto não, Noah. Meninos, meninas, vou dormir. Amanhã trabalho. Obrigada por mais uma vez pelas aulas. Obrigado, Silviane. Volte sempre, querida. Boa noite, Silviane. Bom descanso. Vamos lá. Na esfera federal, no início de 2021, havia 6 projetos de lei. O projeto 5.198 de 2020, deputado federal Júnior Amaral, do Partido Nacional Socialista Brasileiro. Ah, não, desculpa, dos Trabalhadores Brasileiros. Não, desculpa, é PSR. Confundi aqui. Confundi com o partido lá da Alemanha, lá de 33. Né? Acontece, né? Oi? Acontece, é parecido. O slogan é o mesmo. Então, achei parecido. Veda expressamente a instituição de ensino a instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos, a utilização em escolares e editais de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas. Gente, mas é um texto tão mal escrito, né? Tá difícil até de entender o que ele quer, né? Bom, vamos lá. A proposição segue tramitação ordinária e está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. Apensados a esse projeto de lei, por serem proposições semelhantes, estão os projetos 5.000 e tantos de 2020, do deputado federal Guilherme Derrite, do PP. Eu disse deputado, eu disse PP. Por favor, não confundam PP com qualquer outro partido que tenha uma sonoridade parecida com essa, né? Um deputado do PP, Partido Progressista, só para quem não está lembrado, o Partido Progressista foi aquele que mais roubou no Petrolão, que tinha um deputado na época. Como é que era aquele deputado preguiçoso que não trabalhava? Nessa época? Passou 20 e tantos anos nesse partido, né? Era Jair... Alguma coisa Satanaro. Isso, Satanaro. Uma coisa assim. Que estabelece o direito dos estudantes de todo o Brasil ao aprendizado de língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, e dá outras providências. Gente, para deixar bem claro, ele não entende nada sobre o que é dar aula de português. A aula de português que a gente, talvez a maior parte do nosso trabalho em sala de aula com língua, porque a gente também trabalha com literatura, é sim com língua padrão.
mas isso não é nem metade das nossas aulas, porque a gente tem um monte de coisas mais importantes do que a língua padrão, inclusive. A gente tem que ensinar a escrever textos, a gente tem que ensinar elementos de textualidade. Então ele não sabe, ele não faz a menor ideia do que a gente fala em sala de aula. E ele não sabe, né, que ele, para ele alterar isso aqui, ele teria que alterar a BNCC. E foi isso que aconteceu naquele entendimento do STF. Quando o STF vira e fala assim, olha, não compete aos estados e aos municípios legislar sobre o conteúdo que acontece dentro de uma sala de aula, para além da cláusula pétrea, tem o fato de que a BNCC ela é nacional. Né? E sendo nacional, você tem que mudar a BNCC. Você não pode mudar uma lei, sendo que a BNCC está acima disso. Mas vamos lá. Cadê? Estabelece o direito de estudantes de todo o Brasil direito ao aprendizado é ótimo, né? Ok. Outras providências. O projeto 5.000 e tanto de 2020 da deputada federal Caroline de Tone, do PSL, mulheres do PSL, isso acontece, né? Mulheres com Bolsonaro, que estabelece medidas de proteção ao direito dos estudantes brasileiros ao aprendizado de língua portuguesa, de acordo com a norma culta, e orientações legais de ensino na forma mencionada. O projeto 5.422 de 2020, do deputado federal Júlio César Ribeiro, do Republicanos, que altera a lei tal de 1996 para proibir a utilização de gênero neutro na língua portuguesa. Sempre os mesmos partidos, né? Nenhuma surpresa até agora. Até agora, essa é a primeira mulher, né, que está nessa luta. É a primeira mulher, mas é do PSL, claro. Sim, sim. Ainda tratando da mesma matéria, estavam aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados, a lei tal de 202, do presidente da Câmara dos Deputados, que altera os artigos tais de 96, que institui as diretrizes e bases da educação nacional. O PL da deputada Cris Tonieto, do PSL, que estabelece medidas protetivas da língua portuguesa, idioma oficial. Ai, que piada. Medidas protetivas da língua portuguesa. Você consegue imaginar a língua portuguesa, seja lá que entidade é essa, indo numa delegacia denunciar, olha, eu sofri um atentado, eu sofri uma violência. Violadíssima essa língua. Então vamos lá. Eu parei aonde mesmo? Medidas protetivas da língua portuguesa. Tá, eu acho que vou para o último parágrafo agora, né? A alteração é isso, né? A alteração Isso. proposta pelo projeto 173 veda o ensino de gênero neutro, bem como seu uso nas correspondências e documentos oficiais das escolas. O artigo tal determina o seguinte: fica expressamente proibido o uso, o ensino, o fomento e qualquer forma de utilização da denominada linguagem neutra e similares na grade curricular em materiais didáticos, em instituições de educação infantil, ensino fundamental e superior e cursos livres e assemelhados, públicos ou privados, bem como em editais de concursos públicos e em outros documentos oficiais, garantindo-se o aprendizado dos estudantes e o acesso a usuários de serviços públicos, a norma culta estabelecida no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ou seja, a pessoa não sabe nada do que está falando. Porque Porque não, desde quando que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa estabelece norma, padrão para a língua? Ele é simplesmente um monte de palavras. É só isso. É só uma lista. E da gramática elaborada de acordo com no acordo ortográfico da língua portuguesa em vigor no Brasil desde quando o acordo ortográfico lida com gênero? Cara, eles não sabem nada do que eles estão falando. Eles não sabem nada do que eles estão falando. Cara, eles erraram, mas eles erraram feio, eles erraram rude aqui. É porque esse pessoal, Altieri, que é contra a linguagem neutra e que se diz de Cristo, é um bando de ignorante, entendeu? Mas, ó, tô falando de ninguém da barra de rolagem, não, tá? Não tem ninguém ignorante que se diz de Cristo e é contra a linguagem neutra na barra de rolagem, não, viu? Você quer ler o próximo parágrafo? Vamos lá. O que motiva uma reação tão forte, vedando o uso e o proibindo expressamente a ponto de mobilizar nada menos do que 6 projetos, ou na verdade, mais de 300, Mas sobre a mesma matéria. Pois é. Sobre a mesma matéria, é a ameaça de uma hegemonia por outra. Não se trata de linguagem inclusiva como nos projetos de lei pela igualdade de gênero das décadas anteriores, mas de barrar a neutralização do gênero pela substituição de uma forma, o morfema zero, masculino genérico, hegemônico e dominante, por outra,
a forma em si no sistema da língua para referir pessoas não binárias, como a forma genérica, candidata a hegemônica e dominante. É a troca de uma regra de uma hegemonia, o masculino, supostamente neutro, por outra, o gênero a gênero, ou a neutralização do gênero. Deixa eu mostrar o Se desenho. todes é a forma. Isso. Se todes é a forma para quem não quer ser identificado pelo gênero, ela é também uma forma de igualdade. Mas neutralizar o gênero para quem quer se identificar por seu gênero, trocando todos por todes, é trocar uma hegemonia por outra. E nessa história, as mulheres acabam mais uma vez marginalizadas e excluídas. A inferência da regra também sofre viés geracional. Na comunidade de língua espanhola, onde a emergência do E neutro também é identificada, uma professora argentina, em reportagem do El País, relata, abre aspas, eu não uso, mas aceito que meus alunos e minhas alunas usem o E quando falam principalmente entre eles, mas não tanto quando escrevem, fecha aspas. Mais à frente, a reportagem ilustra uma situação de conflito geracional na inferência da regra de gênero. Abre aspas. Que amigos você vai convidar para sua festa de aniversário? Fecha aspas. Pergunta uma avó argentina a seu neto, algumas semanas antes de o menino completar 9 anos. Ele enumera 7 garotos, e a avó, estranhando, lhe pergunta se nenhuma menina seria incluída. Ele responde, né? Sim, claro, é que você disse amigos, e não amigues. Responde o neto. Esta cena real se repete com frequência cada vez maior entre a classe média progressista de Buenos Aires e outras cidades argentinas, enquanto os setores mais rechaçam abertamente mudanças linguísticas desse tipo. Do mesmo modo que meu pai e Miriam Goldenberg se incomodam com o uso de agente pelos jornalistas da Globo News e eu não, muitos dos meus orientandos e orientandas se sentem todes e eu não. Defendo o direito. Foi ótimo, esse finalzinho dela aí ficou perfeito. Defendo o direito de ter direito a escolher pronomes e flexão de meu gênero, não a neutralidade, apagando meu gênero. Eu lutei muito para ter meu A no meu diploma e não me sinto incluída numa pretensa neutralidade. Mas eu não faço a língua. Sou apenas mais uma pessoa na comunidade. Perfeito. Gente, acabamos o artigo aqui. Eu achei muito interessante o ponto dela. Ela faz toda uma descrição muito séria e depois ela coloca sobre o ponto de vista da mulher. Ela não se sente incluída Sim. nesse pronome, mas ela sabe que inclui outras pessoas. E, na opinião dela, embora o Todes esteja marcando não só gênero, como generalização ou como neutralidade, ela prefere que fique marcando só gênero. Mas, como ela falou, ela é só mais uma na comunidade, porque uma linguista faz isso. Isso, é o que eu ia falar. Isso é uma linguista. E aí, reparem, né? Menos o Furlan que não vai prestar atenção, porque não presta atenção em nada mesmo. Reparem vocês que estão aí na rolagem, que assim, ela diz o que a incomoda. Ela não fala isso com base em mero achismo, me incomoda porque sim. Ela explica como uma linguista que é. Ela mantém a posição dela, mas como linguista, como cientista, o que ela diz? Eu não faço a língua. Eu sou apenas na comunidade. Essa é a posição de uma linguista. Gente, se alguém Então, quiser Fulano, seu ponto de subir, vista é até irrelevante. agora, Seu ponto de vista... a gente ainda não fechou a discussão do artigo, mas a gente já acabou a leitura, tá? Se alguém quiser subir para discutir a leitura que nós fizemos, fiquem à vontade para subir. Acho que agora dá para a gente discutir também com outras pessoas. Eu quero adiantar que, para mim, esse foi o melhor artigo de todos. Não, com certeza. Vinícius, eu vou repetir aqui, ó. Pega aí o nome. Peraí que eu vou repetir aqui, deixa eu olhar direitinho. Conflito de regras e dominância de gênero. Conflito de regras e dominância de gênero. Esse é o terceiro da Raquel, sequência. é que eu acho que você não vai encontrar, viu, Vinícius? Você só vai. Esse artigo acho que ele não está em outro. Eu acho que ele só está aqui. Esse artigo está dentro do livro Linguagem Neutra, tá? Língua e Gênero em Debate. Esse é o terceiro artigo de uma sequência de 9. Nós já lemos os 2 primeiros. Esse daqui está espetacular. É o primeiro artigo que a gente lê de uma mulher. Há diferenças de gênero, tá vendo? E ela traz umas questões sensíveis aqui que talvez... Aí vem a questão de, além de ter propriedade, você precisa ter o lugar de fala enquanto sujeito de dor.
Ela tem os Eu dois, e o né? Valente não tivemos, eu tô falando por você, tá, Valente? Você me xinga se eu estiver falando merda. Não, não, Eu tá e o certo, pode Valente falar que não tá certo. tivemos a sensibilidade de entender o lugar da mulher nessa discussão e nunca fizemos as defesas que a Raquel fez algumas das defesas que ela está fazendo sobre o ponto de vista da mulher. Eu e o Valente nunca fizemos nessa plataforma. E Não, e digo mais. precisamos a partir de hoje, incluir essas defesas da Raquel nas nossas discussões. Não, e digo mais, eu mudei o meu discurso a partir de agora, porque eu era um que eu defendia que o neutro, né, a forma neutra todes, poderia ser usado como forma genérica. Mas ao fazer isso, eu estou apagando o feminino, E né? sempre foi Porque apagado. que já sempre foi apagado. Ou seja, a partir de hoje, eu não defendo mais que o neutro seja usado como genérico. Mantenhamos a forma binária, todos e todas, quando necessário, é, e vou te falar que isso eu já tenho adotado. Isso eu já tenho adotado. Quando eu olho na sala de aula e tem uma maioria gritante de mulheres, eu tenho usado feminino. Até agora ninguém reclamou. Hoje, na turma que eu trabalhei como primeira vez hoje em sala, três meninas, elas disseram, quando eu perguntei o pronome, elas falaram assim, meu nome é fulana, é um nome feminino, e elas disseram qualquer pronome. Legal isso, né? Ouvir qualquer pronome. Ela, para mim, tanto faz. Né? E a gente não entra em outras discussões nesse momento. Talvez no outro momento a gente possa discutir. Então, eu já sei que eu tenho um menino trans, né, na Cara, sala de aula. eu vou ser Cara, sincero, hoje eu eu tomei tenho um texto. mencionado em, Pode falar. eu tenho mencionado em algumas aulas, né? Eu ainda não falei de pronome ainda com essas turmas que eu tô, mas eu tenho mencionado, porque aí que tá, eu já andei discutindo outras coisas, já discuti o conceito de gênero, inclusive, quando falei de substantivo, né? E aí tive que discutir o conceito de gênero, e aí, inevitavelmente, falei do assunto, porque, né? Eu falei do assunto. Cara, eu não tive nenhuma, até agora, tive umas caras feias assim, não vou dizer que não. Né? Teve alguns alunos fazendo careta, mas ninguém se manifestou mais, assim. Ninguém reclamou comigo, tá? Tudo bem. Ô, fulano, você quer subir aqui para poder conversar com a gente? Você sobe de câmera aberta e você explica pra gente a questão da Libras, que a gente não tá conseguindo entender qual a relação que você tá traçando. Você quer subir aqui e conversar com a gente? Eu hoje não vou poder ficar até tarde na live, não, mas a gente tem um tempo agora. Mas eu acho que você já percebeu que nós somos bem educados. Então, se você quiser subir para conversar educadamente com a gente está aqui à disposição. Aí você explica sobre o seu ponto sobre Libras. Pode ser? Quer subir? Mas assim, cara, vamos lá. Como é bom a gente ler um artigo e depois pensar, caramba, eu não pensei nisso e agora eu preciso pensar sobre esse assunto. Com Tô muito, eu certeza. tô, eu tô muito feliz com a leitura de hoje, de verdade. Mais que dos outros. Os outros eram mais técnicos, Sim, sim, né? Apesar de que a parte sim. técnica dessa daqui tá impecável. Não, tá. Nossa, olha, tá concorrendo seriamente, porque eu já tô, acho que no penúltimo capítulo do livro. Eu te perguntei se você tinha Ó, terminado a leitura total por causa disso. Porque o livro ele